teu carro é de qual ano? Meu carro que tá aí na frente, em 2012. Quando é que tu fez teu primeiro milhão? Quantos anos? 34. E hoje Vindo do zero. Vindo do zero. Vindo e do hoje, zero. E depois de quanto tempo investindo? Comecei a investir em 2010. 2010 eu tinha o quê? 29 anos, 30 anos? 5 anos. 4, 5 anos. 5 anos conseguiu Sem atingir o deixar primeiro de milhão. viver. Sem deixar de viver. Sem deixar de Tinha o viver. primeiro milhão guardado. E hoje Isso. tem mais de 7 dígitos na conta, tranquilamente. Aí quando eu entrei, eu disse assim, rapaz, quem tá errado? Eu, E tem um que 30. apostei todas as minhas fichas nisso, e que tô entrando agora pra dar um plantão com um senhor de 74 anos, ou ele? Tinha 74 anos e por que ele tava dando plantão? Pois é. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Faturar, o primeiro podcast onde você pode falar sem medo nenhum sobre vendas, faturamento, marketing, atendimento, tudo na área da saúde. E o nosso primeiro convidado, nos dá a honra de estar aqui hoje, é o Dr. Paulo Porto, doutor em investimentos. Já aparece para você aí, @doutor investimentos, onde a gente vai falar sobre muitas coisas, sobre finanças, sobre o livro que ele vai lançar, hein? Um spoiler muito bom aqui, sobre vida, família, sobre como ele entendeu a carreira dele, que é medicina, né? O Paulo, só para vocês saberem um pouquinho, ele é médico já formado há 15 anos, ele é sócio de 3 empresas, onde 2 são clínicas e uma empresa de investimentos, e está aqui com a gente para dividir muito do que ele tem de experiência de vida. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Gabriel. É um prazer enorme estar aqui e é uma responsabilidade também muito grande, né, de estar participando do primeiro podcast aí do Pode Faturar. E vamos que vamos, vai ser bastante interessante. Vamos, porque também o formato da gente não é deixar tudo duro, engessado. Beleza. A gente vai conversar muito, então assim, se descontrai, bebe água, toma um café e vamos aqui começar a trocar ideia. Primeiro de tudo, conta um pouco da tua história para quem tá assistindo a gente, da onde você veio, como você começou. Tudo bem que o podcast não vai passar somente no Ceará, né, em Fortaleza. As pessoas vão entender, então você pode dizer o bairro de onde você veio, Show. caracterizando isso, porque a tua história de vida ela é muito bacana. Beleza, vamos lá. Pronto, pra quem não me conhece, meu nome é Paulo Porto, sou anestesiologista há 12 anos, médico há 15. A minha vida inteira foi o seguinte, eu sempre brinco, eu tive uma certa privação de valores financeiros quando era mais novo. Eu sou filho de uma professora da prefeitura e de um técnico de segurança industrial da Petrobras. Meus pais passaram quase a vida inteira sem ser nível superior. Classe média total. Classe média total, média Beleza. baixa. Andei muito de ônibus ali, vindo lá do Doutor Bezerra, né? Que foi minha sede, a minha casinha. Passava 1h30 vindo ali no Conjunto Ceará de Horta, no Doutor Bezerra Náutico. Antônio Bezerra já é o limite da cidade de Fortaleza. Pra poder estudar. A parte periférica. E sempre com um mantra na cabeça. Meu pai sempre deixou uma coisa muito clara pra mim. Estude, porque é a única coisa que eu vou conseguir deixar pra você. E eu peguei esse mantra como uma lei de vida e levei isso ao pé da letra. Não é herdeiro, né? Sem ser herdeiro, sem nada. Tinha que focar E nisso. o meu objetivo foi esse, foi estudar e sempre foquei que, né, sempre imaginei, na minha época, isso a gente tá falando de mais de 15 anos, na época que a medicina ainda era aquela medicina vislumbrada, idealizada. Eu lembro demais que eu quando olhava um colega de colégio que passava pra medicina, eu olhava aquele cara como se ele fosse quase um semideus pra mim. Então, Só porque era médico? Só porque tinha acabado de passar no vestibular, tá. entendeu? Então, porque naquela época, quem vivenciou essa época entende o que eu quero dizer. Era uma época mesmo de concorrência acirrada, disputa e tudo mais. E aí eu me formei, graças a Deus, depois de muito esforço, passei na Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, depois de algumas tentativas frustradas, mas insisti até passar. Para quem não sabe, já fiz administração, já comecei veterinária, computação, até se formar, até entrar na medicina. Na medicina. E fez no interior, né? Porque pra quem não sabe, Isso. Sobral é interior daqui a 4 Fiz horas no campus de Fortaleza. Sobral. Meu melhor vestibular, eu sempre brinco, meu melhor vestibular não foi nem o que eu passei. O meu melhor vestibular foi um antes, né? Foi minha última tentativa em Fortaleza, mas foi bem frustrante, assim, por detalhes mínimos eu não consegui passar. Mas em relação à prova, eu garanto, tenho certeza, meu resultado foi até melhor. Porque para quem lembra também, naquela época, as universidades do interior eram um pouco mais fáceis, né? Sobral era um pouco mais fácil que Fortaleza. Da concorrência, né? E Barbalha era um pouquinho mais fácil ainda. E aí, depois dessa batalha toda para passar na universidade, consegui a formação, me formei médico, resolvi fazer anestesiologia, sou anestesista pelo Hospital Geral de Fortaleza. E durante esse período, também agora, sou especialista agora em dor, pelo Hospital Albert Einstein. E também sou especialista em dor intervencionista pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão Preto. E nesse período todo, como gosto muito de gestão e empreendedorismo,
Acabei fazendo 2 MBAs, né? Fiz um MBA de ações, porque é o que eu gosto muito no MBA da IBMEC, de Stock Pick. E quase terminei um MBA de gestão em saúde, da Fundação Getúlio Vargas. Mas só um ponto aqui. O MBA, ele é focado em ações, somente. Só em ações. Investimentos. O MBA... Sabia que tinha esse o MBA era legal. Foi o primeiro MBA, inclusive, dessa linha, que era um MBA chamado Stock Pick. Stock Pick, para quem não sabe, é aquele caçador de ações, de boas oportunidades. Entendi. Então, na verdade, o MBA ele ensinava você como estudar uma empresa. Né? Era um MBA bem completo. Você tinha que aprender a ver DRE, ver balanços e etc, para você, depois disso tudo, você conseguir analisar e selecionar uma empresa de uma maneira mais assertiva. Né? EBITDA, você vê tudo aquilo ali, aprende no MBA a fazer isso, para depois você selecionar e fazer. Cara, que massa. E fiz um MBA em gestão, em saúde, né, pela Fundação Getúlio Vargas, eu era da 6ª turma, só que aí, pouco depois, a metade do MBA, veio a pandemia. E, para quem não sabe, eu sou praticamente um analfabeto digital. Né? Eu tenho uma dificuldade enorme com computadores, embora tenha feito computação. E aí, bicho, quando começou no formato online, foi mesmo que me matar, porque eu não tenho paciência para isso. Aí acabei abandonando o MBA, tá trancado, inclusive, até hoje. E quem sabe um dia eu volto aí para terminar mais essa formação. Bom saber disso daí. Beleza, você tentou medicina, mas aí a gente vem naquela questão quando você estava falando, né? Que me chama muita atenção isso, justamente para quem é de classe média, nós que viemos de baixo, não tivemos pais herdeiros, o nosso único objetivo era, cara, vai estudar, vai fazer alguma coisa na tua vida, né, que preste para se sustentar, porque o que eu posso deixar para ti é estudo, eu não posso deixar grana, né? Você viu a medicina como sendo uma esperança, expectativa, legal. Como é que você sobreviveu, no caso, né, os primeiros 6 anos sem uma renda específica? Pronto. Na faculdade de medicina, normalmente, a gente não tem, digamos, opções de trabalho. Né? Medicina é um curso que a gente chama de longitudinal e contínuo. Né? Ele é manhã e tarde, então ele é integral. Então, você não tem capacidade de laboral. Até porque a medicina ela é bem né, fechada em relação a isso. Você não consegue exercer a atividade antes da formação. O que você conseguiria, o que eu ganhava durante a faculdade era o seguinte, existiam as bolsas, né? As bolsas quando você era monitor de alguma coisa, as bolsas do CNPq, antigamente chamada. Eu fui monitor 2 vezes, inclusive, fui monitor de embriologia e histologia, que aí tinha uma bolsa, tinha um trocadinho, acho que na época era bolsa de R$300. Sim. E depois fui monitor de pediatria, né? Nada a ver com o que eu acabei saindo. Nada a ver. E aí, durante a faculdade, essas 2 bolsas eram 2 trocadinhos que a gente tinha e vivia ainda com a ajuda de muito esforço dos meus pais, né? Aquele dinheirinho ali que era contado como ouro. E foi assim que deu certo até terminar o curso. É aquele negócio, né? Quando a gente é mais novo e você vai atrás de trabalhar, tudo. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Trabalhar assim, né? Carteira assinada e tal. Mas eu comecei a trabalhar com 16 para ter um trocado. Você fica vislumbrando muito aquela questão seguinte, né? Eu andei muito de ônibus. Né? Demais. Andei muito a pé, né? E tudo mais e tal. Vislumbrava, cara, minha primeira grana... Vou comprar um carro muito top e né, vou rodar com ele e tal. Aí, nesse contexto, nessa fomentação, bom, Paulo se formou, beleza. Quando o Paulo se formou, o que é que ele tinha em mente? Pronto. Né? Como médico, beleza, peguei aqui meu CRM e tal, vou fazer o quê? Pronto, quando eu me formei, me lembro demais, terminei a faculdade em 2008 e aí quando foi em 2009, foi aquele ano da loucura que a gente chama. No finalzinho de 2008, tentei a residência para anestesia já no Hospital Geral e não tive isso, não consegui passar de primeira. A gente que era de Sobral dessa época deve lembrar, a gente não tinha os cursos preparatórios, o Medicurso, o Med, que já existia na capital, a gente não tinha isso no interior. Que era um curso para quem vai fazer residência. Que vai fazer a residência. O curso preparatório era praticamente obrigatório, quem não fizesse Medicurso e Med praticamente não passava, né? Obviamente que tinha suas exceções. E aí, o primeiro ano, então, foi aquele ano de trabalho muito. Aquele ano que você pegava PSF, pegava plantão em todo canto, peguei plantão no interior do estado. Que é normal, né? Também muito tem normal. aquela questão seguinte, o estudante, ele sai da faculdade seco, né? Por ganhar dinheiro. Exatamente. Porque ele fica ali, bom, se não for filho de pai rico, de uma condição boa, ele não vai ter a grana para ir pra festa, tal, não sei o quê, e vai só estudar. Exato. Quando ele sai seco para pegar PSF, plantão, juntar uma graninha dele, e aí, como é que é essa rotina? E aí, no meu caso, foi exatamente isso. Eu peguei e saí da faculdade com vários... Como você acabou de falar, tem gente que tem sonho de ter um carro, ter isso, aquilo, outro. O meu sonho era
ter coisas que todo mundo já tinha e eu não tinha. Então, quando eu me formei o primeiro ano... E na faculdade tu vinha. Né? Fui comprar meu primeiro celular, né? Eu andava com 1100 da lanterninha, nessa época ainda. Fui comprar um celular melhor, comprei um notebook que eu nunca tive um computador. Entendi. E meu pai, com muito esforço, depois que se aposentou, tinha conseguido me dar um Cossinha, um Indy 96, que era bem famoso, inclusive lá na cidade de Sobral e tudo mais. Mas isso já foi durante a faculdade. Então, eu tinha vontade de retribuir muito tudo que meus pais fizeram. Então, meu primeiro ano, ganhei muita grana. Mas essa grana, quando chegou no final, zerou. Por quê? Reformei o apartamento dos meus pais, troquei o carro deles, comprei tudo aquilo que eu não tinha e que achava que merecia, aquele lance do merecimento. E comprei, obviamente, o que todo mundo, né, faz quando se forma. Comprei um carro pra mim, que na época era um carrão. Né? Pra mim era um carrão, que era um Golf, né? Mas Golf tu não queria. Todo mundo idealizava na nossa época. Golf vermelho. Quem é da geração de 80, né? Sempre imaginou ter um Golf. Eu tive um Golf, meu era um preto. Comprei na data do meu aniversário, botei a placa dele. O meu aniversário era a placa era 0705 e paguei à vista, né? Paguei com todo o dinheiro já que eu tinha juntado de tanto da Plantão e PSF. Porque isso daí pro cara que nunca teve nada. Porque uma coisa, eu tinha já desde essa época uma meta. Eu não podia me endividar nesse ano. Por quê? Porque o ano seguinte, provavelmente, eu ia conseguir o êxito da residência. E na residência, você ganha na bolsa da residência, eu não conseguiria bancar, digamos, prestações de financiamentos e etc, que eventualmente surgissem nessa época. Beleza. Então, acabei que ganhei uma graninha boa, mas também aqui ganhou, foi todo embora, porque não sobrou nada. Esse é o modus operandi do médico, né? Nesse contexto do que você trouxe. Eu lembro muito assim, tipo, era, sei lá, 2008, 2009. Amigo meu médico da academia e tal. Aí o cara tinha um EcoSport, aquele EcoSport quadradinho de começo e tal, e o pai dele deu para ele, o pai dele médico, bem conhecido, né? Não vou dizer o nome dele aqui, mas tu deve conhecer também o pai dele. Já das antigas, o pai dele e tal, ortopedista, e aí deu pra ele um EcoSport. Legal. Cara, assim, acho que, sei lá, 3 meses depois que ele se formou, ele tava com SW4. Uma Hilux SW4, gigantona, chegou e disse: caramba, já se formou, tem SW4. Ô, negócio bom essa medicina, hein? Ô, negócio bom essa medicina, rapaz. Eu aqui a pé, bicho, de ônibus, como é que pode, né? E aí, obviamente, tem isso, né? Que você vai vendo. Também tem um outro amigo que você conhece também. Que ele... Na verdade, 2 amigos, né? Um que você conhece também, que ele pegou... Ele tinha um Golf dourado. Eita, né? de Golf ouro. dourado, de ouro. Na época da faculdade. Mas quando ele terminou, aí começou. Pajero, aí começou a trocou, aí depois botou outro carro. Então, assim, esses desejos que é natural, né? Eu me lembro muito que eu falava assim, né? Pra eles. Eu falava assim, cara... Tá trocando demais de carro, cara. Tá trocando demais. Isso daqui teu carro tá desvalorizando, entendeu? Isso tu vai desvalorizar. Tu tá comprando isso daqui, tá desvalorizando e tal. E a justificativa dele era assim, cara, mas eu trabalho demais. O irmão dele também dizia, cara, mas ele trabalha demais, né? Eu lembro de desse outro amigo que eu ia também contar, que ele trocou de carro 4 vezes no mesmo ano. Médico, né? Recém-formado. Então, tipo, ele foi, sei lá... de um Jetta na época, pra uma Pajero, pra depois uma Discovery. Aí já era uma galera que já tinha um berçozinho bom, né? Não era o nosso caso. Não era o nosso caso, mas tipo, o pai ajudou e tal, e depois que ele conseguiu ganhar mais grana, acho que terminou a faculdade, pai, agora se vira, né? O pai deu pra ele, alavancou, e era carrão. Mas você não via, por exemplo, investimento em nenhum tipo de negócio em si, né? Aí a gente tá caminhando pra tua vida aqui, mas obviamente que eu não vou dar o spoiler desse contexto, que é a gente falar da razão pela qual você está aqui, não só para dividir a experiência, mas com relação ao teu livro, né? Certo. Que é o 100 Plantões. 100 Plantões. Né? Justamente onde você vai começar a falar a experiência agora dessa parte, para a turma que está acompanhando aqui, porque esse fator do lidar com o dinheiro é uma base comportamental muito grande, né? Eu que lido com médicos, profissional da saúde, na verdade, há mais de 15 anos, eu vejo que, além de ter a facilidade, porque acho que a base comportamental do profissional da saúde é muito próxima, né? Além de ter a facilidade em ganhar dinheiro, existe também o alimento do ego. Sim. Né? Em termos de comparação, competitividade. Caramba, ele tá com uma clínica daquele tamanho, pois agora eu vou investir numa estrutura dessa. Meu Deus, ela comprou essa máquina, pois agora eu vou comprar também. Meu Deus, ele tá com esse carro, pois agora eu vou também. Ele tá nesse restaurante com a esposa, pois eu vou também. Tá entendendo? Essas comparações para demonstrar muita coisa, né? Aí você tava falando que no primeiro ano que você se formou, você ganhou muita grana, gastou tudo. E aí, conta de novo, que eu dei só essa paradinha pra gente falar
do livro em si, né? Pra turma acompanhar, depois você Pronto. pode falar. E aí, nessa época, quando chegou no final do ano, cheguei praticamente com a conta zerada. E aí veio o grande... Se a gente falar, por exemplo, só para um timezinho, em termos de quanto você ganhou nesse ano e depois chegou com a conta zerada, só para ter esse comparativo. Eita, aí, Gabriel, não sei te dizer quanto eu ganhei. Comparativos de hoje, sei lá, se fosse médio. Sei lá, eu acho que nesse primeiro ano de formado eu devo ter ganho aí algo em torno de 300, 400 mil reais, que na época era muita grana. Primeiro ano de formado. Primeiro ano de 15 formado. anos, Exato. 400 mil. Que era o PCF, plantão, né? Que não dava para alavancar muito, é o que eu sempre digo. O médico, ele deve sempre investir o máximo que ele puder no conhecimento dele, na formação dele, na pós-graduação, na residência. Por quê? Porque nessa época eu era médico generalista, trabalhava feito, como diz aqui no Ceará, feito um jumento. Condenado, né? Feito um condenado e não ganho o que eu ganho hoje. E eu acho que hoje eu trabalho bem menos, né? Total. Como o nome do livro já diz. O nome do livro é Sem Plantão exatamente porque tem exatamente 7 anos e alguma coisinha que eu não dou e não preciso dar um plantão sequer para pagar uma conta ou para nada na vida. Entendeu? Quantos anos? Só para deixar o corte aqui bem fácil. Mais de 7 anos já. Tem 7 anos que você não dá plantão. Meu último plantão, trabalha menos, né? A Sarinha tava na barriga da mãe, a gente tava no 6º mês de gestação da Sara, quando eu resolvi abandonar o plantão. E foi até um jeito bem engraçado. Na época eu dava plantão no Hospital da Mulher, de Fortaleza, e aí o plantão era com uma dupla. E eu tinha um colega de plantão, que era o Dr. Elcio. Vou até falar aqui o nome dele, porque ele vai lembrar dessa história, foi bem engraçada. O Dr. Elcio, a esposa estava grávida há algum tempo atrás, antes desse episódio, tinha uns 3, 4 meses antes, ele estava grávida. E aí, no plantão, quem dá plantão sabe que existe o que a gente chama de divisão de horários, né? Geralmente, na madrugada, a gente divide o horário para poder ficar bom para todo mundo. E aí, a gente estava dormindo, né? Tava um plantão, graças a Deus, é um plantão bem tranquilo nesse dia. E aí, o telefone toca. E aí, o telefone do Elcio tocou. Aí eu disse assim, puxa, uma cesárea hora dessa, né? Era tipo, sei lá, 4 horas da manhã. Aí o Elcio atendeu e tal, e eu atordoado, não sabia se estava no meu horário ou se no horário dele, mas como foi o telefone dele que tocou, imagina eu estar no horário dele. Aí ele olha pra mim, Paulinho, rapaz, eu vou ter que sair pra fazer uma cesárea. Aí eu saí pra fazer uma cesárea, mas tu já tá no hospital, tu vai fazer a cesárea, tá no teu horário. Ele, não, macho, minha mulher acabou de romper a bolsa, tá em casa. Resultado da missa, a esposa tava grávida, ele de plantão, rompeu a bolsa, ele teve que sair do plantão. Eu fiquei no plantão, obviamente, né, pra segurar as pontas. Só que essa história foi tão engraçada, mas foi tão traumática ao mesmo tempo, que eu disse assim, rapaz, eu não vou esperar a Clarissa chegar com 7, 8, 9 meses para abandonar. Então, na época, eu já não tava com aquela necessidade toda do plantão, mas por gostar, era uma atividade que não era tão ruim, era um plantão realmente muito bom, tranquilo. Continuei mais com 6 meses de gestação da Sarinha, abandonei os plantões. A Sara já vai fazer agora em junho 7 anos, então tem mais de 7 anos, né, que eu já não preciso, graças a Deus, dar nenhum plantão para sobreviver. Beleza, mas aí a gente já adiantou. Nesse ano que você ganhou 300, 400 mil em média, você viu no final do ano, conta zerada. E aí? Zerada. Aí foi quando eu comecei a entender como é que funcionava a dinâmica do dinheiro. Foi quando eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Porque não é normal você ganhar um dinheiro relevante para mim e na época, e para a época, e chegar simplesmente zerado ao ponto de eu não ter R$1 para pagar meu imposto de renda. E eu vejo muitos clientes meus que falam isso. Pra eu não sei quanto eu ganho, pra eu não sei quem não quanto sabe, é que eu rodo. quando você chega ali em março e abril, que tem que declarar imposto de renda, eu fui fazer minha declaração de imposto de renda, aí a contadora chegou para mim, Paulo, tem 28 mil, 29 mil aqui de imposto para pagar. Aí eu... O quê? Como assim? Que é isso? Aí exato, foi quase isso. Como assim? O que é imposto? O que significa imposto de renda? Aí ela foi me explicar todo o contexto, né? Que eu não vou me detalhar aqui, porque são muitas nuances de imposto. E aí eu me senti naquela situação. Puxa vida, eu tenho 29 mil reais de imposto para pagar. Eu tô ganhando agora uma bolsa de pouco mais de 2 mil reais. Minha conta tá zerada. A sorte, como eu acabei falando antes, eu não tinha feito nenhum endividamento financiado, alguma coisa do tipo. E aí, meu amigo, foi o quê? Tive que tentar, parcelei, obviamente, você consegue parcelar, tem 8 vezes, né, o imposto. Parcelei no que dava e tive que dar uns plantõezinhos noturnos durante a residência para poder bancar tanto as contas como esse prejuízo. E a partir daí veio um grande insight na minha vida, que foi qual? Eu percebi que não adianta você só ganhar dinheiro, ganhar. É o que eu sempre digo até no livro. O mais importante não é nem quanto você ganha, mas é como e quanto você gasta. Esse eu acho que é o grande pulo do gato. Justamente. E a outra grande sacada que eu tive nessa época foi o seguinte, cara, quem é que tá trabalhando? Quem é que tá no plantão? Quem é que tá na cirurgia? Quem é que estudou esse tempo todo? Fui eu. Como é que eu vou colocar um boleto, uma conta ou qualquer outro supérfluo na frente de mim próprio?
Então foi aí que eu tive a grande sacada de realizar o que o livro do Pai Rico, Pai Pobre já falava, que era de se pagar primeiro, e que eu autodenomino no livro de autopagamento. Total. A grande sacada, quando eu tive esse pensamento, foi exatamente o autopagamento, que nada mais é do que o que o nome está dizendo. Você deve se pagar antes de pagar qualquer outra coisa. Então, tipo, o cara tá ganhando ali 10 pau, 20 pau, meu irmão, tira 20, 10, 30%, enfim, daquele dinheiro e reserva para montar o que eu chamo de capacidade de poupança, que é aquela grana que vai ficar, como o nome está dizendo, é uma poupança, mas com o nome de capacidade. Por que que eu gosto de falar de capacidade de poupança? Porque vai dar a ideia de quanto você realmente consegue poupar naquele mês. Entendi. E a partir dali, você montar qualquer estratégia do mercado financeiro, da vida da pessoa e etc. Para comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar seu carro, fazer sua carteira de investimentos. Então, quando você pensa nessa logística de ter um alto pagamento, de ter uma capacidade de poupança, tudo mudou. Porque ao ter o alto pagamento, eu tinha uma grana que ela ia sair automaticamente para mim. Então, por exemplo, se eu ganhava 10 mil, se eu tirasse 3 mil, 30% daquilo, já era 3 mil que iria para minha capacidade de poupança. Né? Todo mês, constante. Isso tem que ser um uma mantra. Regra. É uma mantra. Rapaz, entrou 3 mil aqui, já vou guardar, não sei nem que eu ganhe esse dinheiro. Exatamente. Né? E aí, qual a grande sacada disso? O cara ganhava 10. Só que a partir do momento que ele se paga 3, o salário dele ficou quanto? 7. Então, o padrão de vida do cara não vai ser mais feito em cima de 10. Vai ser em cima de 7. Ah, mas isso é uma besteira muito grande. É, mas olha o tamanho da besteira. A besteira é tão grande que ela faz você raciocinar e você não ultrapassar etapas de vida sem necessidade. Que é o lance, como você falou. Às vezes o colega se vislumbra por um carro, ou por um apartamento, ou por isso. Quando você tem dinheiro, você veio de um berço grande, que você às vezes ganha essas coisas... Beleza, é ótimo dizer que tem carro e apartamentão. Mas quando você vem de baixo, que você veio sem nada, você pensar em comprar algo financiado, que você vai pagar 2, 3 vezes o bem, só para dizer que o bem é seu depois de 35 anos. Porque uma das coisas que as pessoas sempre confundem é isso. O cara comprou um carro financiado, ou um apartamento financiado, ele acha que é dele. A verdade é do banco, que ele financiou. Só vai ser dele depois que ele quitar. E aí o cara, mas você mora de aluguel, por quê? Porque o aluguel, eu tô pagando uma taxa também pra alguém que eu... Ah, mas tu não é o dono do apartamento. Daí? Exatamente. O dono não sou eu, da mesma forma que compra financiado, também não é o dono. Não é o dono ainda. O dono é o banco, amigão. Se não pagar, o banco vai lá e toma, né? A questão é o tamanho do FII que você quer pagar pra quem. Se você quer pagar aquele cara pro locatário ou se você quer pagar um absurdo pro banco, entendeu? Justamente. Então, quando você raciocina dessa forma, utilizando autopagamento e capacidade de poupança, o gancho mudou. E aí a virada começou e foi quando eu realmente imergi nessa parada de aprender a investir, entendeu? Entendi. Só uma parte que a gente vai voltar no contexto lá da parte dos plantões, que eu me lembro da história que você me contou nos bastidores, e é bom trazer pra turma aqui daqui a pouco. Mas assim, você falando dessa questão, né, do financiamento e tudo mais, você financia em 35 anos, então apartamento, sei lá, apartamento de 2 milhões... Aí você quer ter um carro, um carro de 400 mil, 500 mil, tal, SW4, nova e tal. Você financia tudo, beleza. Como é que é o teu comportamento no dia a dia hoje, né? Eu digo assim, o que é o Paulo? Teu carro é de qual ano? Meu carro que tá aí na frente, em 2012. Ou seja, teu carro tem 12 anos, né? 12 anos, mais velho do que minhas filhas. Tu mora... O apartamento é teu? Não, alugado. O apartamento é de aluguel. É. Quando é que tu fez teu primeiro milhão? Quantos anos? 34. 33, anos. 34 anos. Já tinha 1 milhão na conta do banco. Já. Né? E hoje Vindo do zero. Vindo do zero. Zero. E depois de quanto tempo investindo? Comecei a investir em 2010. 2010 eu tinha o quê? 29 anos, 30 anos? 5 anos. 4, 5 anos. 5 anos conseguiu atingir Sem deixar de viver. Sem deixar de viver. Sem deixar de viver. Primeiro milhão guardado. E hoje tem mais de 7 dígitos na conta, tranquilamente, com vários outros investimentos que a gente vai falar mais. Porém, teve aquela questão que você tinha me falado dos bastidores, que você estava num plantão, aí viu, me conta aí. Pronto. Conte pra nós, né? Na verdade, isso foi o meu primeiro grande insight, né? O meu segundo grande insight foi exatamente esse do imposto de renda. O meu primeiro grande insight foi quando? Em 2009, eu tinha acabado de voltar da faculdade, já tinha acabado de voltar de Sobral, na verdade, estava chegando em Fortaleza. E aí, estava querendo me alocar em plantões, né? Que é quando o médico sai, ou ele vai pegar um PSF, ou vai dar plantão. Tá. Nesse ano de 2009, como a gente já falou, eu trabalhei demais, então tinha plantões no Hospital Municipal da Caucaia, fixo, tinha plantões no Hospital de Pentecoste, tinha plantões no Hospital Antigo Curadares, que agora é o São Camilo, e tinha um PSF numa comunidade chamada Retiro, aqui ali que é uma cidade, né, da Tejuçuoca, pertinho do Itapajé. Sim. Ali na BR-222. É?
Pronto, eu trabalhei no Retiro. A Lu aqui que nos grava, ela é de lá, tá, gente? Pronto. Pois eu trabalhei lá durante um ano, não tinha nem sinal de celular. A gente ficava exatamente lá, digamos, confinado, né? Entendi. E aí, o meu primeiro plantão na Caucaia me deu muita surpresa, medo e dúvida. Por quê? Eu tava chegando para dar um plantão noturno. Surpresa, medo e dúvida. Tava Só chegando, coisa boa. Tava chegando um plantão noturno, né? E aí, quem já deu plantão sabe como é que funciona mais ou menos dando plantão. Você chega no plantão, o certo, né? É você se identificar para a equipe de enfermagem, para a equipe que tava de plantão, para você receber o plantão, né? Infelizmente, às vezes não se faz isso, mas é o certo. Aí eu fui receber meu plantão, os colegas foram dizer o que tava ficando e tal, do plantão da manhã. Fui falar com a enfermagem, sou o Dr. Paulo, tô chegando aqui no plantão, qualquer coisa pode me chamar. E fui pro estar médico para poder deixar, né, aquela velha, o ritual de todo médico de chegar no plantão, guardar lá sua caminha, ajeitar sua cama e tal, onde você vai ficar. E aí, quando eu entro no plantão, quando eu entro no estar, na verdade, assim, na minha frente tinha um senhor de aproximadamente seus 74 anos, eu não vou falar o nome dele aqui agora, dando um plantão, e seria o meu parceiro de plantão. 74 anos num plantão noturno. Aí quando eu entrei, eu disse assim, rapaz, quem tá errado? Eu, que apostei todas as minhas fichas nisso, e que tô entrando agora para dar um plantão com um senhor de 74 anos, ou ele? Então esse questionamento ficou na minha cabeça por muito tempo. E eu tinha 74 anos e por que ele tava dando plantão? Pois é, aí eu vou chegar agora. E aí eu fiquei com isso na cabeça, encucado. No primeiro dia eu não tive, obviamente, coragem de falar isso. Perfeito. Apesar que quem me conhece sabe que eu detesto conversar, né? Falo muito pouco. Quase nada. Aí eu peguei e não tinha como ter aquele assunto naquele dia. Fui deixando passar. Beleza. Isso no terceiro plantão que a gente tava junto, eu cheguei pra ele, doutor fulano. Me diga aí ele, diga, Paulo. Rapaz, é o seguinte, eu tô aqui lhe perguntando isso, mas assim, se o senhor não quiser responder, o senhor não responda não. Mas eu preciso perguntar. Aí ele, pergunte. Aí o senhor tá aqui hoje, nesse plantão noturno, no hospital municipal, plantão de emergência de porta aberta, de clínica médica. Ele era cirurgião, para deixar bem claro. O senhor tá aqui porque o senhor gosta? Porque sua mulher fica em casa azucrinando seu juízo? Ou porque o senhor precisa? Ele devia ter, em média, antes de tu falar, uns 40 anos de medicina. No mínimo. No mínimo. No mínimo, porque naquela época a galera passava mais rápido, passava de primeira, né? Sim. E aí ele olhou pra mim e foi sinceríssimo na resposta. Ele, Paulo, não vou mentir pra você. Eu sou cirurgião há, sei lá, mais de 30 anos, ele falou. Ganhei muito dinheiro na minha vida, muito dinheiro. Imobilizei muito dinheiro em imóveis, em casas que às vezes eu não consigo vender com tanta facilidade. Então ele já tinha um patrimônio? Tinha um patrimônio, ele tinha patrimônio. Porém, imobilizado, que quem sabe, às vezes um patrimônio imobilizado não tem aquela liquidez e às vezes as pessoas percebendo o seu desespero, vai querer depreciar seu produto, vai querer botar um preço lá embaixo. E as pessoas mais antigas tinham muito essa cultura de ter, que imóvel não se vende, se acumula. Né? O pessoal mais antigo tem muito essa concepção. E eu tô agora com 2 filhos na faculdade de medicina. Então, tô aqui porque eu preciso pagar a faculdade deles. Aí, quando ele me disse isso, aí eu disse assim, rapaz, menos mal. Porque se o problema é só esse, é uma questão de organização. É uma questão de estratégia. Logo passava e é também. uma questão de mentalidade. E foi exatamente aí, a partir desse insight, e juntou 3, 4 meses depois, o meu prejuízo de imposto, né? Foram duas situações muito próximas umas da outra, que fez completamente a minha mentalidade mudar em relação ao dinheiro. O imposto de um lado, o doutor 74 anos do outro. Eu disse assim, rapaz, não dá pra você, como diz o outro, né? Não dá pra você ser um rasgado e sair comprando tudo. Por quê? Vou até falar outra história que é bem bacana, que eu falo até num livro. Tá. O médico, como ele sai nessa tara absurda da liseira, né? O cara passa 6 anos na faculdade. Às vezes emenda residência, mais 3, 4, 5, 6 anos de residência, dependendo da residência. Obviamente que ele sai com aquela sensação de poder de querer ter as coisas. Né? O cara passou ali muito tempo liso. A verdade é essa. Então, quando ele sai, ele quer ter tudo. Só que ele esquece que ele pode ter tudo que ele quer ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Não precisa ele ter tudo naquele ano, em 2 anos. Então, o doutor, normalmente, ele acaba em algum momento da vida esquecendo que a moeda do Brasil é o real e ele passa a achar que a moeda do Brasil é o plantão. Se não, vejamos,
O cara pega, terminou a faculdade, não tem R$1 no bolso, não tem nada, não é herdeiro, não ganhou apartamento no casamento, nada. Aí ele pega e inventa de querer achar que precisa ter um apartamento, uma casa própria. Entendi. Eu até brinco que todo mundo no planeta não precisa de casa própria, precisa o quê? De moradia. Justamente. A moradia, ela pode ser alugada, ela pode ser emprestada, ela pode ser dada, ela pode ser invadida, né? Trocadilhos aqui, ela pode ser invadida. Trocadilhos à parte, né? Inclusive comprada. É que a gente brinca com a PagMenos. A PagMenos vende tudo, inclusive remédio. Pronto, é a mesma coisa. Isso mesmo. Você não necessariamente você precisa ser dono da moradia. Você precisa ter moradia. Mas as pessoas têm essa cultura que tem que ter, né? Que é o lance do ter. Ter. O cara quer ter tudo. Então, às vezes o cara, não tenho dinheiro para comprar esse apartamento, mas eu posso financiar. Pode. Quanto é a prestação? Cara, esse apartamento aqui, chega lá pro corretor, cara, 10 mil, tu paga aqui a prestação. Mas 10 mil é 7 plantões, 8 plantões. O cálculo dele vai ser baseado em plantão. Ele bota no bolso, 8 plantões. Aí ele chega ali, passa ali na concessionária, aquela velha história dos carrinhos, né? Não adianta o cara ter um carro. Um carro é um meio de transporte. O carro vai te levar dali pra ali. Meu irmão, o carro né? sendo seguro, tendo um ar-condicionado, a direção, tá tranquilo. Aí o cara não, ele quer ter o carro. Aí quanto é o carro? É tanto. Não tenho dinheiro. Dá pra financiar? Dá. Dá, porque ele é médico. Quanto é a prestação? É tanto. Mas é mais 5 plantõezinho, 12. Aí ele vai uma vez na vida, ele já tem 12 plantões. Então ele já não tem tempo demais, né? Mas ele vai uma vez na vida, na praia, ali no Beach Park. Caralho, mandar é massa, né? Quero mandarinha. Aí faz as contas. Quanto é esse bicho aqui? Apartamento na praia, né? Apartamento na praia, mandar. O cara tem 12 plantões, mas ele... É um Golf V. Ele é otimista, ele vai dar um plantãozinho. Eu quero jogar um beach tênis. Quanto é apartamento aqui? Não é tanto. Teu não. Dá pra financiar? Dá. Quanto é a parcela? Mais 7 plantões. Então, é essa mentalidade que não é só o médico. Vários outros profissionais liberais têm isso, mas o médico tem muito isso por um motivo. Exatamente qual? O plantão. O cara usa o plantão como uma bengala, como um colete salva-vida, como uma boia. Por quê? Porque ele sabe que na hora que ele bem quiser e bem entender, muito provavelmente vai ter um plantão em algum canto disponível para ele. Aí entra um ponto que você me falou aqui, né? O plantão, e é engraçado isso daí que você falou assim, qualquer lugar, qualquer hora que ele quiser, vai ter um plantãozinho para ele, uma bengalinha que ele vai acabar achando. Vai desenrolar, né? E você consegue num carnaval que ninguém quer estar, você consegue na Semana Santa que a pessoa quer viajar. No Natal, no Réveillon, né? E você consegue desenrolar isso daí. E o mais engraçado é que esse colega, às vezes, ele chega em casa com o filho, aí quando o filho olha para ele, o filho sai correndo chorando. Aí ele olha assim e não entende nada. Mas por quê, meu irmão? O cara não anda na casa dele. O menino não sabe nem quem ele é. Ele não pisa. O menino não sabe nem quem ele é. Aí estranho. O cara não tem tempo pra família, o cara não tem tempo pra ele próprio, o cara não consegue pensar em fazer uma outra atividade. O cara fica obeso, se inflama, infarta, deixa a família cheia de dívida desses 200 plantões e ainda não tem um seguro. Que é a rotina padrão da desorganização financeira, né? Aí, nesse contexto que você trouxe, tem o seguinte. Ele já é desorganizado financeiramente, beleza. Aí me lembrei de um caso de um cliente meu lá de Teresina. Cara muito famoso, clínica gigante e tal, não sei o quê. Só que, como acontece na maioria das clínicas, a clínica ela roda com o nome do médico principal. Sim. Os outros vêm a reboque. Então, meio que 60% do faturamento vem por conta daquele indivíduo, né? Também que também entra no contexto que às vezes o médico tem essa base do centralizador no nome. É só aquela pessoa que está sendo centralizadora ali, não consegue preparar um time para poder atender por ela e descentralizar. Por quê? Para ter mais qualidade de vida, como você trouxe, né? Essa questão. Aí, esse bendito desse doutor, ele era, assim, agilizado para poder chegar logo na clínica tudo. E ele fazia o quê? Ia de moto. Beleza. Um determinado dia, cirurgião andando de moto. Aí já sabe, cirurgião precisa das mãos. Não sei pra quem tá assistindo aqui já sabe, sei né? Até o que aconteceu. Levou uma queda de moto. Passou quase 60 dias ausente. Nesses quase 60 dias ele passou ausente, o faturamento da clínica fez o quê? Zerou. Despencou. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas iam por conta dele. Através dele iam pros outros médicos, pacientes, né? Eram direcionados. Provavelmente ele não tinha caixa, não tinha reserva, não tinha seguro, né? No aí mínimo. Falou tudo. Aí não tinha isso, entendeu? Então, assim, não tem uma programação. Por quê? O médico, o profissional da saúde, o dentista, enfim, ele é como se fosse assim, é a força motriz da clínica dele, do negócio dele. Se ele não tem uma clínica, pior ainda. Porque ele não tem outras pessoas para trabalharem para ele, como você está trazendo, né? Então, assim, o cara do plantão, moeda plantão. Se eu deixei de dar plantão, deixei de ganhar, deixei de receber. E aí eu faço o quê? Esse teu gancho é excelente, Gabriel.
Porque agora vamos falar do meu terceiro grande insight. O meu terceiro grande insight foi exatamente em 2011, mais precisamente 10 de fevereiro de 2011, que é minha segunda data de nascimento. Eu voltando do plantão, do bendito plantão no Hospital Municipal de Caucaia, e na época eu era R2 de residência, eu era R2, né, de anestesia. Eu tava saindo do Hospital Municipal de Caucaia para ir pro Hospital César Caos. Tá. Esse mês eu tava rodando lá. E nesse período aí, nesse trajeto, eu tive uma curiosidade bem bizarra. Eu queria saber como era um ônibus por baixo, né? Eu entrei debaixo de um ônibus, literalmente. E um acidente feio. Quebrei o nariz. Essa cicatriz aqui do braço foi do para-brisa do carro e o para-choque do ônibus quase que na minha cara. Quebrei meu acetábulo direito, né? Quebrei a coluna posterior do acetábulo direito e etc. E aí vem a grande questão. Morreu por quê? Porque Deus não quis. Deus assim, rapaz, esse cabelo é tão doido, deixa ele mais um pedacinho aí. E aí, resultado da missa. Nessa época, eu era concursado, porque quem me conhece sabe que eu detesto concurso, mas a gente vai já falar sobre isso. Não, a gente pode ir falando, porque meio que assim, eu tá naquele que eu deixei eu era concursado na época, eu não era casado, eu morava com meus pais e etc. Então, nesse período, a minha burrice de não ter me protegido antes, que era para o certo era eu ter me protegido com algum tipo de seguro, eu não tinha nenhum tipo de segurança. Se fosse hoje, seria praticamente uma catástrofe familiar. Entendi. Beleza que minha esposa, graças a Deus, muito bem sucedida, né, hoje, e ela conseguiria assumir a bronca. Mas na época, se eu não tivesse... Não, cara só não ia ter renda nenhuma. Se eu não tivesse nada, meu irmão tava daquele jeito, tava, como diz aqui, tava lascado. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu sempre prego demais no livro, quem for leitor no futuro, se Deus quiser, vocês vão ver que eu falo muito da pirâmide dos investimentos, a pirâmide do planejamento financeiro. Entendi. Essa pirâmide, basicamente, tem 4 pilares, tem 4 andares, 4 faixas, em que na base tá exatamente o que a gente acabou de comentar há pouco, que é o conhecimento. Quanto mais conhecimento o médico, o advogado, o dentista e etc. tenha, mais ele vai ser remunerado por isso. Existe uma máxima bem antiga da gestão que diz o seguinte: a remuneração de qualquer pessoa ela é diretamente proporcional à complexidade de um problema que ela resolve para a sociedade. Perfeito. Se ela resolve um problema complexo em que poucas pessoas resolvem, ela vai ser bem remunerada. Se não vai ser bem remunerada assim. Então, o conhecimento é a base. Você tem que se conhecer, você tem que se especializar ao máximo para que você consiga melhorar muito o seu ticket. Isso. A segunda base da pirâmide, que muita gente deixa de lado, literalmente, é exatamente o quê? São as proteções. Você deve ter proteção de tudo. Um seguro de vida, deve ter um DIT ou um CERIT, um seguro de invalidez temporária, como nesse meu acidente. Se eu tivesse, Fala eu teria... mais o que é cada um desses. Vou já falar. CERIT. Deixa eu só dizer que são exatamente as proteções. É importantíssimo que a gente tenha. Porque eu sempre dou a analogia que um doutor, principalmente liberal, um profissional liberal, ele deve se encarar como se ele fosse um CNPJ. Eu sempre brinco que um CNPJ, uma empresa que ela seja minimamente organizada, não precisa ser muito organizada, não. Perfeito. Se ela for minimamente organizada, ela deve ter o quê? Um caixa, né? Para ela receber, né? O faturamento dela. Fluxo normal. Ela deve ter suas despesas, obviamente, e seus sócios deveriam ter pelo menos um prolabore. O que acontece, às vezes, em empresas é que o dono da empresa, ele esquece desse detalhe. Ele acha que o caixa da empresa é o salário dele. Aí já quebra a empresa daí. Mas se o cara tiver minimamente organizado, ele tem prolabore, ele não se apropria do caixa. O doutor, pessoa física, CPF, ele precisa ter o mesmo racional. Sim. Que é exatamente ele precisa ter uma proteção, ele precisa ter o caixa dele. Que é por isso que o lance do autopagamento e da capacidade de poupança, e entra a proteção. Por quê? Porque nessa hora, se ele sofre um acidente, se ele tem uma cirurgia de urgências e etc., ele vai parar o faturamento dele. Total. Acaba ali. Então, ninguém sabe quanto tempo esse cara vai precisar ficar parado. 1, 2, 3, 6, 8, 10 meses, entendeu? Então, as proteções servem para isso. Então, um cara que é minimamente organizado, ele deve ter uma reserva de emergência para ele. Perfeito. Essa reserva de emergência, o ideal é que ela dure de 6 a 12 meses do custo fixo que esse cara tem. Da casa dele. Da casa, pelo menos, para então, ele poder assim, respirar. Só pra gente exemplificar. Bom, o cara parou, vai acionar um seguro. Então, no caso, na reserva do que ele vai ter, se o custo fixo dele é 20 mil mês, ele precisa ter pelo menos uma reserva de 240. O ideal é que ele tenha de 120 a 240 mil. Por quê? Porque às vezes o cara se preocupa tanto com a carteira de investimentos, que a gente vai ver que é o terceiro pilar da pirâmide, e esquece da proteção. Se o cara nessa hora, ele tem um problema sério,
o que ele tinha de reserva de emergência, o que ele já tinha investido, guardado, já vai pro ralo, meu patrão. Aí vai embora. Então, o planejamento de uma década, de anos, vai embora, às vezes, por um vacilo que o cara comete. Que eu ouvia muito em termos de empresa é que é o seguinte, como você falou da parte de clínica, né? Uma máxima de negócios, assim, de investimentos eu preciso aprender muito, entender muito. Por isso que até eu digo assim, vou ler o livro, estudar, fazer o que você direcionar, porque eu preciso disso com relação a entender de investimentos, pouquíssimo. Mas a empresa rica, dono pobre. A pessoa, eu vou ser então liso, vou pedir as coisas. Não, realmente, né, ter um teto de vida onde você possa entender. E ali você vai aumentando aos poucos, né? A tua vida nesse contexto. E o profissional da saúde, ele muitas vezes confunde demais. Não tem educação financeira. Né? Então, na verdade, não tem educação de gestão na faculdade, né? Depois que o cara sai dessa base do conhecimento, se protegeu, aí sim é que a gente vai começar a falar de investimentos. Entendi. Aí sim faz sentido ele pensar numa carteira de investimentos, numa carteira seja de investimentos nacionais, internacionais, construção de patrimônio e etc, etc. Entendi. Mas se o cara não tem conhecimento suficiente, o cara não está protegido, aí o cara já quer investir na primeira zebra, o terceiro pilar já era, esquece. E o quarto pilar do planejamento é exatamente o quê? O usufruto. É você fazer tudo isso correto para você fazer uma acumulação bacana para quando você quiser ou tiver que parar, você vai estar com digamos, com um colchãozinho gordinho lhe esperando para essa hora chegar. Porque senão vai acontecer o quê? Vai acontecer igual o colega, com 74 anos, tendo que dar um plantão noturno de clínico, sendo cirurgião para poder pagar as contas da casa. É loucura, né? Total. É loucura. Aí eu lembro muito de um mentorando meu que ele me falou assim: rapaz, pandemia abalou pra todo mundo. Tudo fechado, tal, médico, né? Tudo fechado, tal, não sei o quê, não consegui trabalhar. O que me salvou, meu porto seguro, foi meu concursinho, meu concurso público que me salvou. Aí eu te pergunto, o que o médico, mais propriamente também tem a base muito de dentista nesse caso, mas por que a classe é tão obcecada por concurso público? Na verdade é o seguinte, vamos lá. Eu não diria talvez obcecado, mas isso é cultural, Gabriel. É cultural. Se você for no Natal, se você sentar na mesa com um tio seu de 50, 60 anos, um tiozão, né, que a gente chama, né? Tiozão do churrasco. O tiozão do churrasco, ele vai chegar pra você e vai perguntar 3 coisas, basicamente. Já casou? Né? Aham, já casou. Já casou? Comprou a casa? Tá. Tem teu já carro? tem um concurso público? Não, tem um concurso público. O tripé do conservadorismo, do cultural do Brasil e do Nordeste, principalmente, é o quê? É o cara bem-sucedido, é o quê? É o cara que é casado, bem casado, que aí tudo bem. O cara tem que ter a casa própria dele, tem que comprar, mesmo que seja do banco, mas tem que ter, e tem que ter um concurso público. O problema do concurso público, eu já fui concursado, para deixar bem claro, fui concursado durante um pequeno momento da minha vida, enquanto eu era residente, porque eu precisava desse concurso, porque quem é residente sabe que você rala bastante durante. Se você quer ser um bom profissional, você deve fazer uma boa residência. Uma boa residência implica você não trabalhar demais durante ela. Então, eu tinha um concurso público na Caucaia, em que a carga horária eu fazia todas aos finais de semana. Era domingo, de 15 em 15 dias, 24 horas. Quando chegava com 14 dias antes de chegar no plantão, minha mulher já sabia que eu tava de plantão. Tipo, o concurso era no plantãozão. Por quê? Porque ela sabia que eu já tava estressado, meu patrão. Desde do tipo, eu saía... Já tava com aquela ansiedade, já tava com a carga negativa do plantão. Pra lá, entendi. O plantão, o concurso público como um todo, na minha visão, porque que eu não exerço, não gosto e não quero. Primeiro, tudo que me der um teto, eu tô fora. Então, no concurso público, você vai ter um teto de ganho. Tudo que te limitar. Cara, eu vou estar limitado. Pra que eu vou ficar limitado se eu sei que eu posso voar muito mais longe do que eu estar preso na amarra do concurso? Segundo, a falsa impressão da segurança, da aposentadoria. O cara esquece que a aposentadoria dele de um concurso público é baseada... Hoje já estão mudando, né? Porque hoje existem concursos falseados, né? Concursos CLT, que não é concurso, né? Que o cara não vai ter garantia nenhuma. Não, e esse meu cliente, ele falou assim, o meu concurso me salvou, mas eu fui a última turma, a última leva, porque ele tem 50 anos. A última leva, a última turma de bons concursos. Porque hoje em dia os concursos também já não estão pagando como pagavam antigamente. E aí o que acontece? Você vai ficar dependendo... A sua segurança de passar 30, 35 anos prestando um serviço público é o quê? O INSS. Meu irmão, quantas reformas a gente já viu?
Quem entende minimamente de economia sabe que a conta do INSS não vai fechar. E não vai fechar mesmo, porque a nossa pirâmide está se invertendo. Justamente. A nossa pirâmide, nossa expectativa de vida está ficando maior. Estamos com uma expectativa maior, a base aprendendo está mais afinada. Quem paga essa conta? Eu sempre brinco que as pessoas querem fugir, prestam atenção em tudo, nas pirâmides financeiras, e esquecem que a maior pirâmide financeira que existe é o INSS. Mas é a pura verdade, porque o INSS ele depende de novos entrantes. Justamente. Se minha pirâmide está invertida, como é que essa conta vai fechar? Então, você jogar tudo... Não estou dizendo que o cara não tem um concurso. O cara quer ter, por outros motivos, beleza. Eu tô, para deixar claro, sempre que eu falo dessas coisas de casa própria e tal, eu tô falando do ponto de vista sempre financeiro. Não tô falando do ponto de vista de tesão, de amor, de sonho, nada. Tô falando do ponto de vista financeiro. Então, o concurso, na minha visão, ele lhe prende, ele lhe dá um teto. E o pior de tudo, o concurso. O concurso, você precisa, principalmente... A maioria dos concursos da medicina são mediante plantão. Entendi. O plantão, ele lhe prende. Você pode estar no seu concurso, no plantão, em pleno Natal, em pleno Réveillon, em pleno Dia das Mães, em pleno Dia dos Pais. E eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague minha qualidade de vida e minha qualidade com a família e meu tempo. Que é um grande ponto que você trouxe aí, da questão do tiozão. Eu acho que assim, mentalidade dos nossos pais, turma de 50, 60, 70, né, esquisito, era muito dessa segurança e não trabalho mal. Meu pai sempre dizia que meu avô, ele sempre teve o mesmo emprego. Entrou para trabalhar numa empresa, no caso em São Paulo, e ele passou a vida inteira no mesmo emprego. Na época, surgiu para ele uma oportunidade de trabalhar na Caterpillar, que era nos Estados Unidos. Ainda tinha outra questão. Naquela época, como tinha a época do milagre econômico brasileiro, etc e tal, a Caterpillar estava mandando alguns funcionários para morar nos Estados Unidos, com a família, pagando tudo para eles irem e tudo mais, e ele não quis ir. Por quê? Não era ele não quis ir, ele não quis nem entrar nem concorrer ao emprego. Entendeu? E era de empilhador, tal, no trator e tudo mais. Por que ele não quis ir? Segurança do meu emprego. Eu comecei aqui trabalhando. Vou ficar aqui, vou morrer aqui nesse mesmo emprego para garantir minha aposentadoria. A cabeça do meu pai acho que era já um pouco mais diferente com relação à base do empreendedor, mas a nossa é completamente diferente em um contexto que eu vejo muito. A gente chama aqui muito rico bem novinho, né? Sim. As pessoas querem, mas é também uma inversão de valores aí, que é o que até que a gente falou. Às vezes a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, começa a rasgar muito dinheiro, né? Depois. Aí não adianta. Quer parecer com o rico bem novinho. Mas a gente quer muito mais qualidade de vida. Qualidade. A gente quer trabalhar muito, quer. Dá pra ganhar uma grana boa, dá. O meu mantra é o quê? É cada vez mais trocar menos o meu tempo por dinheiro. Esse é o meu segredo. O que o cara perguntar, qual é o teu objetivo de vida? Meu objetivo de vida é que eu consiga cada vez mais trocar menos tempo por dinheiro. Por quê? Porque hoje eu troco, toda a vida eu tô trocando meu tempo por dinheiro. Por quê? Porque toda vida que eu tô numa cirurgia, toda vida que se eu tivesse que dar um plantão, se eu tivesse que exercer qualquer atividade laboral ativamente, eu sempre vou estar doando tempo por dinheiro. O meu objetivo de ser racional, de ter um planejamento que eu considero bem feito, de ter uma educação financeira mais apurada do que boa parte da categoria, é exatamente o quê? Eu consegui chegar numa hora em que eu vou dizer assim, rapaz, hoje eu não tô afim de trocar meu tempo por dinheiro. Hoje eu tô afim de ficar com minha família, hoje eu tô afim de fazer um curso, hoje eu tô afim de viajar, hoje eu tô afim de fazer qualquer coisa. Justamente. E não tá preso. Então, o grande lance, exatamente, o grande lance de você ter uma vida regrada, planejada e não rasgada, é exatamente você cada vez trocar menos tempo por dinheiro, que você vai conseguir isso quando você tiver sua liberdade e a sua independência financeira, entendeu? Quando tu começou a investir, qual era o teu objetivo? Naquela época... financeiros, eu comecei a investir em 2010, né? Foi o meu primeiro investimento na Bolsa de Valores, em 2010. Naquela época eu tinha um número mágico na minha cabeça, que eu vou falar aqui pra vocês. Naquela época, o meu número mágico, o meu colchão, o meu potinho de ouro, teria que ter 10 milhões de reais. Por quê? A gente sempre... Desde aquela época, tu vê como as coisas são engraçadas, né? Desde aquela época, o alvo sempre era o quê? 1% ao mês, né? 1% ao mês. Eu lembro muito disso aí. Eu sei pouco, mas eu lembro dessa questão. É sucesso, né? 1% ao mês é o que todo mundo quer, né? Todo mundo dizia. Obviamente, tirando depois... O cálculo que tu fazia era o quê? Tipo, 100 milhões para eu ter 100 mil por mês. Na verdade, era 10 milhões para eu ter 100 mil mês. 10 milhões para ter 100 mil mês. Exatamente, essa era a conta. Porque com 100 mil, na minha cabeça, naquela época, eu teria como não depender dos plantões para pagar a faculdade das minhas meninas, caso elas resolvessem, sei lá, fazer medicina. Eu tenho 2. Eu teria qualidade de vida,
eu não precisaria estar trocando meu tempo nessa época por dinheiro. Perfeito. E etc. Então, minha conta sempre foi essa. Então, qual é o teu objetivo? Tipo assim, esse videogame acaba? Acaba. Quando eu fizer 10 milhões, ele vai acabar. Entendi. Entendeu? É isso. Entendi. E não acabou ainda. Ainda não, infelizmente. Tá buscando ainda, né? Aí tu tava falando um contexto que é o seguinte, né? Dentro dessa parte da liberdade e com relação a isso. O que hoje em dia pra ti, por exemplo, aonde tu... beleza, você tá falando muito do investimento, sem deixar de viver. Sim. Foi uma questão que a gente conversou. Mas tu tava falando um ponto que eu achei muito interessante, que é o seguinte, beleza, sem deixar de viver. O que é o sem deixar de viver? Tu investe o teu dinheiro hoje em quê? Porque é o seguinte, ó, quando eu falo não deixar de ver é o seguinte. Quando você senta numa mesa que o cara vai falar, sempre vai estar bitolado num assunto. Por exemplo, ele tá falando aqui sobre planejamento, educação, contenção de despesas e etc. O cara acha que a gente é o quê? Um mão de vaca, um muquirana desgraçado. O cara que não bebe um café porque não quer gastar R$5, né? Não, não é isso. O que eu digo não deixar de viver é o seguinte. Eu sempre falo que qualquer processo que seja constante e duradouro, você precisa ter método. Porque senão você não vai chegar lá. É assim pra você querer, quando você tá naquela fase de querer ficar bombadão, quando você é mais jovem, é quando você tá querendo emagrecer, é quando você quer passar num concurso, é quando você quer passar no vestibular. Você sabe o que precisa fazer, mas se você não souber um caminho, se você não tiver um método, você não chega lá. Então, o que eu quero dizer, o cara ele tem que ter o pensamento de poupar, mas não é o pensamento de poupar um café. É o pensamento de poupar juros compostos para um banco, num financiamento imobiliário, num financiamento de um carro que não tem necessidade e etc. E aí, nesse processo, eu sempre digo para os colegas que quando me procuram para tirar dúvida e tudo mais, meu irmão, escolha 2, 3 coisas aí que lhe dê muito prazer. Escolha aí na sua cabeça o que é que lhe dá muito prazer. Se for comprar a praga da SW4, beleza, mas que seja ela. Não seja ela, o apartamento, a casa de praia, a viagem pra sei lá pra onde, entendeu? Perfeito. Por quê? Porque, meu irmão, se o cara tiver um monte de prazer desse, ele pode dar 200 plantões que não vai dar conta. Pode morrer de ganhar dinheiro que não entendeu? dá conta. Então, eu particularmente, na minha casa, tem 3 coisas que a gente não abre mão. Primeiro, qualidade de vida com as meninas. Eu e a Clarissa, isso é mantra. A gente não vai deixar não vai morrer de trabalhar e deixar elas ao além. Qualidade de vida significa ter tempo com as meninas. Ter tempo com a família. Certo. Segunda coisa que a gente adora, viajar. Diário, né? Diariamente, não é semanal. Não é no sábado. Né? Perfeito. Outra coisa, nós adoramos viajar. E aí, nas viagens, eu não economizo. Eu não vou, vou pegar aqui um hotelzinho 2 estrelas. Eu vou andar de metrô. Não, eu vou chegar no restaurante aqui, eu vou pedir o mais barato só pra dentro do restaurante. Eu vou pegar entendeu? aqui o cardápio, bicho. Com viagem eu também Eu sou vou assim. pela coluna da direita, que é a coluna da tabela de preços. Eu também sou assim. Viajar, quem me conhece sabe. Geralmente, viagem. quando eu gostava de viajar, levo meus pais, levo todo mundo. Gosto de viajar de executiva mesmo, falo pra todo mundo, quem quiser achar ruim que ache. O problema problema é de quem quiser. O problema a turma que escolhe. Tu não mora de aluguel e viaja executiva. Sim. E daí? Porque aluguel pra mim, financiar pra mim é uma besteira. Só uma comparação. Mas a executiva nesse caso, não. Só uma comparação nesse caso, né? Tem o meu sócio de Israel. Aí quando eu fui pra Israel, eu fiz o quê? Conexão em Paris e depois fui pra Israel. Beleza, passei um tempo em Paris e tal, passeando, até fazer a conexão pra Israel. Cara, fui de econômica, né? Econômica e tal, meu irmão... Você chega, bicho, parece que você tá na lata de sardinha, entendeu? Aí o meu sócio antes, ele tinha vindo pra cá. Ele chegou zero. O cara chegou zero, entendeu? Eu disse, bicho, o que foi que tu fez? Como é que foi que aconteceu isso aí? Cara, eu fui... no caso, ele fez, acho que foi Israel, Lisboa. Israel, Lisboa, Fortaleza. Aí ele falou assim, cara, fui em Lisboa. Tinha uma sala de espera. Tomei banho, fiz a barba, tal, entendeu? Dei uma cochilada, eu espreguicei. Me serviram coisas, champanhe, etc, comidinha. Voltei de boa. Cara, entendeu? E as pessoas acham que, tipo, viajar de executivo é uma frescura, é muito caro. Meu irmão, se você se programar, se você comprar com antecedência, nas épocas certas, você consegue comprar passagens muito boas. Cara, viajar de executivo é qualidade de vida. Ano passado a gente viajamos pra Amsterdã, foi a viagem de família ano passado pra Amsterdã, na época da primavera. Eu viajei minha mãe, meu pai, minha esposa e minhas 2 meninas. Eu levei todo mundo de executiva. O voo daqui pra lá atrasou. Teve um problema na Air France lá em Paris. O voo chegou aqui em Fortaleza com 3 horas de atraso. Resultado, o nosso voo daqui atrasou. Tá. Quando a gente chegou em Paris, o meu voo de Amsterdã eu perdi.
Por quê? Porque atrasou 3 horas. Tá. Aí aí beleza. Aí eles, obviamente, tinham que me alocar num outro voo. Isso que eu perguntei, tipo, o cara não tinha remontado. A gente chegou em Paris, porra, por volta de 11 da manhã, 11h30 da manhã. Tu sabe qual foi o primeiro voo que tinha disponível? 8 horas da noite. Aí. Se eu não tivesse de executiva. Porque pela executiva eu tava onde? Eu tava na sala zona VIP, meu irmão, deles lá. E aí, sabe o que você fez? As meninas tomaram um banho. Meu pai e minha mãe se deitaram lá, tipo, quase umas camas que tem. Quando a gente bota no hotel, né? Às vezes, quando a gente bota no hotel pra esperar. Como a gente tava, ia ser mais, talvez, trabalhoso sair do hotel por causa de 6, 7 horas. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, situações dessas acontecem. E eu posso passar elas de uma maneira tranquila ou de uma maneira turbulenta. Total. Então, o meu prazer é esse. Eu gosto de fazer isso e eu não vou economizar nisso. E o outro prazer que eu tenho muito, até porque quem me conhece sabe, eu brinco que eu sou igual a sanfonazinha do Valdones, né? A Clarissa já me secou acho que 230 vezes, né? Ela brinca comigo direto, mas assim, amor, faz parte dos meus prazeres, né? Que é o quê? Comer e beber, meu irmão. Demais. Entendeu? Então, assim, tu não sabe secar o povo, quando eu estiver achando que tá ruim, aí tu me seca. Comer é bom demais, faz uma carninha boa. Então, no meu caso, viajar, ter tempo com minha família e comer e beber, eu não abro mão. Então, pra eu ter isso, aí eu tenho, entre aspas, teria que abrir mão do carrão, que eu não faço questão, por isso que eu ando num carro normal. Eu não preciso ter um financiamento de um apartamento, já que eu não sou herdeiro. Eu não preciso andar de Rolex. Então, eu troco essas coisas... Pra sentar na mesa dos que tem Rolex. Eu troco essas coisas que muita gente dá valor por coisas que me dão valor. Ah, Paulo, mas eu gosto do carrão. Beleza, é o que eu acabei de falar anterior. Tranquilo, eu combino com você. Compre o seu carrão, mas se você quiser ter qualidade de vida lá na frente, ou se parar você tudo, não pode ter tudo. Você vai ter que escolher. Entendeu? É isso. Resumindo, como tudo na vida, equilíbrio e bom senso. É claro que a gente não sabe a conta bancária do povo, mas eu digo assim, Exato. você deve conhecer e saber de algumas pessoas que priorizam isso e, por exemplo, né? Priorizam, por exemplo, ter um Rolex e não tem nada no banco. Acontece. Eu tinha uma frase que eu escutava muito minha mãe dizendo, porque assim, como a gente sempre... Eu fui pobre, bicho. O primeiro carro lá de casa, eu já tinha meus 16 anos, foi um Fusquinha. E até então era ônibus 100% ônibus. Depois do Fusquinha, não foi que deixei de andar de ônibus, continuei andando de ônibus. Só que pelo menos eu não ia e voltava da escola. Pelo menos a volta era garantida no Fusquinha. E aí eu sempre dizia pra minha mãe, mamãe, não sei o que, o fulaninho anda num carro melhor, não sei o que, não anda de ônibus e bababá. E minha mãe dizia o seguinte, e realmente isso foi verdade. Lá em casa, minha mãe, eu acho que esse lance de comer veio da minha família, da família da mamãe. Foi da mamãe, a minha mãe adora comer. Ela, meu filho, é o seguinte, eu posso ser pobre, andar de ônibus, mas o filé mignon a gente vai comer. Tem muita gente andando de carrão, aí tem muita gente andando de carrão e comendo ovo. O pessoal fala aí eu isso. olhava ela falando isso naquela época, que loucura, como é que pode o cara andar de carrão e comer ovo? Aí hoje a gente sabe que tem bem pior do que isso, né? Bem pior. Hoje a gente vê e sabe que tem coisas bem piores do que isso. Você vê gente empenhando dinheiro em relógio, mas atrasando pagamento de funcionário, você vê gente comprando bolsa da Louis Vuitton, da Gucci, da Valentino e tal, não sei o que, mas... Rapaz, um dia desse eu vi um caso do cara charlando de ricão no Instagram e com 3 filhas no colégio atrasada, pô. Entendeu? Então, assim, é estilo, é o que o cara quer. Eu quero o quê? Eu quero tempo. É isso que eu quero. Ah, tu quer o quê? Tempo. Mais nada. É porque também tem uma coisa que eu acho que é interligada com a outra. Quando você tem o teu tempo, você também não vai pra um restaurante pra poder correr. Não. Escolher um restaurante bom. Tipo, aquele até que tava me contando, né? Que tu comeu em Amsterdã, experiência japonesa. Cara, você chega, você vai, você investe uma grana, fica ali, no livro, come, se delicia e segue. No livro, Gabriel, tem 2 conceitozinhos que quem gosta desse mundo dos investimentos e tal, tem duas expressões que são bem comuns, que é a liberdade e a independência financeira. As pessoas acham que é a mesma coisa e não é. A liberdade financeira, eu traduzo no livro como um simples detalhe, é o direito de escolha. Entendi. Quando você tem liberdade financeira, quer dizer o quê? Quer dizer que você ganha o suficiente para escolher o que você quer fazer. Para onde você vai viajar nas próximas férias, o carro que você quer andar, a roupa que você quer usar, o relógio que você vai botar no braço, o vinho que você vai pedir e etc. Então, a liberdade financeira nada mais é do que lhe dar o direito de escolha. A independência financeira é totalmente diferente, é como o nome está dizendo. Independência financeira é quando? É quando eu deixar de trocar o meu tempo por dinheiro. Quando eu deixar de trocar meu tempo por dinheiro,
aí eu vou estar independente financeiramente. Tava falando essa questão da liberdade, ela é maravilhosa, né? E justamente acho que é o que as pessoas buscam, principalmente da nossa geração. Aí tu tava falando dessa questão, saiu do concurso público, tem pessoas que se adequam a ele, mas tem pessoas que... Não, tem gente que... Não, quando eu falei que eu ia... Quando eu terminei a residência, que eu saí praticamente, eu recebi o diploma da residência, acho que 2 dias depois eu fui lá pra prefeitura da Caucaia pedir minha exoneração. Meio mundo de gente me chamou de doido, perturbado, não sei o quê. Louco, aí eu calma, macho, eu tô me libertando. Eu não tô indo pra forca, não. Pra Ao mim é contrário. liberdade, né? Pra mim é liberdade total. Tem algumas pessoas que pensam nesse contexto, né? Tipo, cara... Eu até brinco que na hora que eu assinei o papel, bicho, da exoneração, eu mesmo me notei assim, bicho, no espelho. Caralho, eu fiquei 10 anos mais novo, mais bonito. Regiões. Mas tem esse ponto que é o seguinte, tem pessoas que não têm essa veia empreendedora, né? Não tem. Na tua cabeça, porque assim, ok, tem a questão do investidor, certo? Porque aí tem alguns casos de pessoas que eu conheço. Tem a questão do investidor que eu conheço, que é concursado, mas não é da área da saúde, mas é um investidor. Então, Sim. o cara vive ali pro dinheiro dele render e tudo mais e tal, mas não tem cabeça de empreendedor. Mas o concursado, ele tem que ter mais essa cabeça. Por quê? Porque o concursado tem teto. Uhum. Então, se ele almeja alavancar ou ultrapassar um determinado extrato social, ele só tem uma forma. Entendi. Ou se ele for fazer uma segunda atividade, que às vezes nem dá, né? Dependendo do concurso. Ou então, quando ele monta exatamente uma carteira de investimento ou construção de patrimônio para que aquilo dê certo e alavanque. Porque Perfeito. senão vai ser aquele padrão toda a vida, né? Mas aí nesse caso tem essa pessoa que tá, ok, investindo, que é o concursado e tal. Tem pessoa que também não investe nem nada e tal. Mas tem as pessoas que acho que assim como eu, como você, aquelas pessoas que onde olha, bate o olho e fala, cara, isso aqui é uma oportunidade. Isso aqui dá um negócio. Dá um negócio, entendeu? Rapaz, essa minha... investir. Essa minha veia empreendedora, mas ela é desde sempre. É o que eu sempre digo. Quando você vem da liseira, você já fez muita coisa, né? Já. Mas pra tu ter noção, vou contar aqui as Doido histórias já. rápidas, não sei nem quanto tempo a gente tem ainda. Não. Mas eu me lembro que eu era empreendedor na época Toca o pau que ela autorizou. Rapaz, na época do 7 de setembro, Ah. tá entendendo? Eu tinha assim, rapaz, eu tenho que ganhar dinheiro. Isso eu acho na 6ª série, 7ª série. Minha mãe sempre cozinhou muito bem. Então, na 6ª série, eu peguei e comecei a levar coxinha pro colégio pra vender na hora do recreio. Top. Começava a vender coxinha da minha mãe. Pá. Bicho, com um mês, a minha empresa foi obrigada a quebrar por concorrência desleal. Tu acredita? Como assim? Deixa eu te Com a contar. cantina. Eu fui chamado pela diretora da escola na época, doutora Nila, né? Putz. Quem estudou no 7 de setembro deve lembrar da icônica Dona Nila, pessoa maravilhosa. Aí Espero que ela esteja viva. não, ela já faleceu. Ah, aí tá. a Dona Nila me chamou na diretoria. Deus a Aí eu, na época, mas aquele gordinho, né? Sofri um bullying da peste. Todo encabulado, só sabia estudar e olhar pro comer lado. coxinha. E comer coxinha. Aí eu cheguei lá, disse assim, ó, estão lhe chamando na diretoria. A Dona Nila quer falar com você. Eu, minha nossa senhora. Ixi, rapaz, nossa época quando a diretora chamava, Rapaz, meu quase amigo, que, né, o cara... era como se quase, fosse pra forca. Quase que eu me borrava todo, Tu né? é doido, Aí, que quando eu loucura. cheguei lá, e a doutora Nila chegou assim pra mim e disse assim, meu filho, é o seguinte, eu já soube que a sua coxinha é maravilhosa. Disse que fica um cheiro absurdo, pior, mas que era foda. Era bom. Abria a tampa, mãe o cheiro desenrolava subia, bem. aí me entregava, né? Não tinha como fazer um negócio escondido, né? Legal. Que sua coxinha é isso, tal, mas é o seguinte. O dono da cantina pediu para eu encarecidamente acabar com o seu negócio, porque você já está gerando concorrência com a cantina. Então, resultado, minha primeira empresa quebrou por causa da concorrência que o cara não aguentou. Então, o fraco é ele, não sou eu, né? Depois disso, eu disse, rapaz... Então, tipo, tu foi barrado de fazer o teu negócio, né? Rapaz, absurdo. Aí Opressão. depois, rapaz, eu tenho que inventar outra saída. Aí qual foi a Din-din. saída? Não, aí eu fui estudar o mercado, fui estudar meu concorrente. Eu vi que meu concorrente não vendia chiclete. Porque não podia, né? Colégio não podia, a galera ficava pregando chiclete debaixo da carteira. No cabelo da galera, Só fiz que muito uma das isso. alegações dele, da minha coxinha, foi porque ele também vendia coxinha. Então, se eu vendesse um produto que não tivesse, ele não teria falado nada. Aí eu, tu não pode vender chiclete, né, bichão, que é proibido. Mas se eu vender escondido... Eu posso. Vai na Rapaz, mochila. Quem já morou ali pra Banda da Bezerra de Menezes sabe que tem um mercado São Sebastião. Não, e o gordinho sabe esconder bem a comida, né? Pô, eu desci uma parada antes da parada do ônibus ali na Princesa Isabel, comprava uma caixa de plock. Sei onde é. Lembra o plockzinho amarelo, duro que são a peste? Sim, arranca dente. Dente de leite era bom com ele. Levava pra dentro da escola, vendia a caixa, comprava 2.
No outro dia, com 2, comprava 4. Minha amiga, quase que eu virava o império do chiclete. Mas aí comecei a ter dor de cabeça, por quê? Porque a negada começou a comprar fiado. Aí eu tive que acabar o negócio. Putz, e por fim, fiado o meu último negócio na escola foi, lembra daquelas canetinhas do Paraguai? Você trocava as cores e tinha lapiseira que tu trocava as ponteiras, Lembro puxava demais. a bundinha assim e jogava pra Lembro. cima. Pronto. Aí eu comecei a comprar, meu tio começou a viajar pro Paraguai, trazer essas muamba. Aí eu acho que isso aí é um bom negócio, vou levar pra vender também. Levei pra vender no colégio. Aham. Só que na esquina do 7 de setembro, quem estudou vai lembrar também da icônica Prisma. A Prisma era tipo uma livraria, tipo como se fosse Sim, uma CD sim. Max da vida de hoje, mas Sim. obviamente menorzinha. Só que a Prisma era uma empresa, né, organizada. Então a Prisma tinha tipo 12 cores diferentes, eu só tinha 4. Então nesse caso, a Prisma me quebrou. E aí eu desisti de fazer vendas na escola. E meu próximo negócio estudantil foi dando aula. Aí depois eu montei um cursinho meu que eu dava aula de física, química e biologia. Reforço, né? E aí pronto, então assim, a Garantia. vida empreendedora, ela já nasce com você, eu acho, entendeu? E aí você pode treinar ela pra continuar ou não. Uhum. Eu tento, né? Eu tento treinar isso, entendeu? Tanto é que, como você falou, hoje eu sou sócio da Aplix, né? Empresa de investimentos aqui Sim. de Fortaleza. Eu sou Sim. sócio junto com minha esposa na clínica dela, na Convive. Perfeito. E recentemente agora entrei na sociedade de outra clínica, que é a TS Health, que fica ali na Dias da Rocha, que é uma clínica de reabilitação pós-cirúrgica e etc. E a gente está montando agora, vamos montar agora o nosso centro de dor lá na TS. E é isso, para aproveitar esse último gancho que eu tive agora, né? Que é aquela velha máxima. Eu sempre falei o quê? Qual é a base da pirâmide? É o conhecimento. Uhum. Eu estava já há muito tempo como anestesista, sem estudar mais nada novo. E aí, há 2 anos, comecei a enveredar pelo lado da dor. Por isso que eu fiz a dor clínica no AIS, depois fiz a dor intervencionista na USP Ribeirão Preto. Já tá subnichando, E né? agora eu vou tentar abrir um negócio na dor. Beleza, nessa história, tudo que você contou, de sucesso, de empreendedorismo, massa. Algum investimento teu já deu errado? Oxi, vários. Vários. Até hoje, quer dizer, até hoje, né? Rapaz, é o seguinte, eu sempre digo que investir é a arte de errar calculadamente. Uhum. Por quê? Porque o cara que chegar e dizer que tem a fórmula mágica, que tem a receita de bolo, que tem a diquinha da nova Magalu e etc, ele tá mentindo. Uhum. O cara que nunca perdeu dinheiro no mercado é porque ele nunca investiu. Então, obviamente que existe coisas que dão errado. Mas, se você tiver, digamos assim, uma certa, né, congruência, uma paciência, fazer as coisas mais ou menos corretas, você diminui muitos erros. Mas dizer que eu nunca errei demais. Inclusive, eu digo que eu tenho um erro que é quase um mantra de azar. Uhum. Que é o quê? Exatamente. Eu não moro de aluguel por isso não, mas se fosse, eu tinha total motivo de continuar morando o resto da vida de aluguel. Por quê? Porque todos os meus investimentos imobiliários deram errado. Eu Como já assim? comprei uma cota de investimento, não vou falar aqui o nome da construtora, Aham. Não, mas cota de apartamento? cota de apartamento que não foi tá. entregue. Tive que judicializar depois de não sei quantos anos que acabei conseguindo reaver o dinheiro. Não do jeito que eu queria, mas ficou menos ruim. Já comprei loteamentos que ficaram de ser lançados e na fase de implantação, da incorporação das áreas de lazer e tudo mais, não foram entregues. Inclusive, esse acredito. processo está vigente até hoje. Putz. Entendeu? Qual foi o outro no ramo imobiliário? Pronto. Entrei no outro loteamento, desses mais populares ali pra banda da BR-116. Pra falar a verdade, nunca nem pisei lá. Mas a gente comprou uns lotes em conjunto com outros amigos. Até hoje tá lá, o loteamento existe, mas, digamos, não explodiu. Então a gente não consegue vender. Não, então é alguma coisa, bicho. Então- Não é pra você comprar imóvel. Não, bicho, Só se sempre for, eu digo, ó, porque se não alguém tem me como. vê comprando alguma coisa, saia, porque a chance de dar Errado. é grande. É grande. Qualquer condomínio que você comprar loteamento, galera, ó, aqui, ó. Então, onde assim, o Paulo comprar alguma coisa de loteamento. Rapaz, se aparecer apartamento, assim, o condomínio, cara mostrando um apartamento, eu vou comprar, rapaz, sai de perto de mim ou então não entra, porque vai dar zebra. vai dar ruim. Não, nesse caso, beleza. Aí, ok. Você fez isso daí que deu errado. O que mais? Em termos de investimento, sei lá, que a galera fala muito bolsa de valores. Eu tô falando da Magalu, eu lembrei do amigo meu semana passada, bicho. Conversando com ele e tal, não sei o quê, ele nem aqui. Aí ele investia muito, eu me lembro, há muito tempo. E eu falei, e aí, como é que tá os investimentos? Aí ele, cara, tive que voltar a fazer o que eu tô fazendo, que eu não vou dizer a profissão dele. E aqueles caras, não é Gogo Boy, não é ator pornô, não, né? O cara, né? Que a galera quer esconder. Eu não quero dizer pra não revelar quem ele é. E ele, sei lá, juntou grana durante 7 anos e o cara perdeu 1 milhão porque investiu tudo, fez all-in na Magalu. Cara, é o A seguinte. Magalu saiu de, sei lá, de R$80 a ação pra O 2, problema, né? o problema do mercado
Na verdade, o mercado brasileiro, ele não é para amadores, né? É loucura, o né? nosso Brasil não é para amadores, nunca. O nosso mercado, bicho, ele é muito louco porque ele é muito, muito, muito influenciado pela nossa política. E a nossa política, infelizmente, é uma bagunça. Então, é o seguinte, o que eu sempre digo, que eu falei já há pouco. Até para investir, você deve ter método e estratégia. E dentro do seu método e da sua estratégia, você tem que ter o seu risco calculado. Tá. Eu tenho um perfil agressivo. Eu não tenho um perfil conservador, de jeito nenhum. Meu perfil é mais para agressivo. Porém, por exemplo, um all-in, um day trade, um swing trade, você não vai me ver fazendo nem indicando. Não, mas é aquele negócio, né? Quando ele falou assim pra mim, eu fiz um all-in, onde ele? Magalu, eu disse... Tá entendendo? Amigo, Tipo assim, nem cara, eu que não entendo, eu nem entrava nisso, eu digo, ó, é muita loucura. Se a gente for falar de setores, você mexer com varejo no Brasil, com empresa de aviação, né? Empresas aéreas, são ramos que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai dar a sua notícia não tão boa, entendeu? Às vezes até o sistema bancário, que é muito bom, de vez em quando dá uns sustos muito grandes, entendeu? Empresas governamentais, mas também não é um bom negócio você tá muito atolado. Mudança de governo, uma influência política. Uma canetada aqui, uma canetada acolá, tu tá entendendo? Então assim, quando você tá investindo em ações, o ideal é que você faça estratégias de segmentos. Uma coisa que eu sempre digo, rapaz, um jeito fácil de você não errar é você tentar começar a investir em coisas que tu entenda. Por exemplo, o cara é médico. Então, o cara é médico, ele geralmente entende minimamente ali como funciona um hospital, como é que funciona uma indústria farmacêutica e etc. Plano de saúde. Um plano de saúde. Então, meu irmão, tenta começar a estudar essas ações, essas empresas, porque é mais fácil de tu entender. Entendi. Tu pegou a manha ali, viu como é que é a sacada, aí tu pode ir alavancando para outros setores. O problema é que às vezes o cara quer entrar no mercado. Mas isso dentro do Brasil, tu diz, ou por exemplo, não, pode ser fora? Pode ser fora. Porque assim, a Bolsa do Brasil, como você falou, não é para amadores. Pode ser fora. Mais fora. seguro o cara começar a investir fora, talvez? Pode ser fora. Por exemplo, a minha carteira... hoje eu tenho carteira... Assim. Hoje eu tenho carteira nacional e eu tenho carteira internacional já há algum tempo. Entendeu? Minha carteira internacional, eu não corro muito risco, digamos assim. Eu prefiro internacionalmente investir via ETFs do que via uma ação direta. Entendi. Até porque uma ação hoje fora, se você for olhar, é muito caro, bicho. Você começar, uma ação da Apple é mais de $100, entendeu? Então, assim, tem que ser um volume de capital muito absurdo. Então, eu prefiro investir fora via ETF, eu acho mais tranquilo, mais seguro. Ou até mesmo monta um offshore. E aí você consegue investir mais fácil em outras coisas. Mas todas essas nomenclaturas, né? ETF, até a gente falou no meio do nosso papo de DIT, de seguro, etc. O médico, por favor, pesquisem, né? Quem for da saúde. Mas a maioria dos colegas... ETF, essas coisas assim, por favor. O ETF são como se fossem títulos de acionários, mas que você não compra a ação em si. Entendeu? Você compra... Você não tem o direito da posse daquela ação em si, entendeu? Entendi. Então, são títulos que normalmente replicam algum índice. Entendeu? Então, é mais fácil de você manejar. Por exemplo, eu compro muito o S&P 500 americano. S&P 500, mas não tem muito erro, entendeu? E aí você vai diversificando, você vai criando. E dentro das estratégias das ações, existe tanta estratégia tipo de crescimento, que é quando você aposta naquelas empresas que você acha que ela vai explodir por algum motivo. Entendi. E tem aquela estratégia das ações mais seguras, ações pagadoras de dividendos. Ação pagadora de dividendos geralmente são empresas mais sólidas, empresas que já são grandes, que não tem tanta oscilação no valor acionário em si, da ação em si, mas que paga recorrentezinha ali seu dividendo, são empresas que continuam crescendo. Então, mais uma vez, você tem que ter um método e estratégia. Se você não sabe fazer isso só, é para isso que existem as assessorias de investimento, como a Aplix, por exemplo, entendeu? Lá você vai ter um time de experts para lhe auxiliar, para lhe ajudar, para lhe dar diretriz, suporte, tirar dúvida, enfim, o que você precisar. O médico é aquilo que eu sempre digo, às vezes a gente da medicina, principalmente, a gente, sei lá, por estudar demais, por ser considerado o curso dos liberais o curso mais puxado, é o curso mais longo, acaba que você estuda muito durante a faculdade, residência, por um momento, a gente tem um altruísmo de achar que a gente sabe de tudo. Sim. Inclusive investir. A gente tem esse mantra de achar que não precisa de ajuda de ninguém, que não vai pagar ninguém, né, cara, né? O médico, é muito comum, cara, acha isso. Que ele sabe de tudo. Quem foi o meu maior crítico quando eu abri, por influência pesada da minha esposa, o Doutor Investimentos?
Maior crítico? Quem foi meu maior crítico do Dr. Ivermectin? A parcela da população. Teus amigos. Os médicos. Teus colegas. Eles que te criticaram. A medicina, a gente brinca que tem um mano na medicina que é o seguinte: todo mundo na medicina quer ficar rico, mas ninguém quer que ninguém saiba. Como é que pode? Como Entendeu? é que pode o cara ficar rico sem ninguém saber, Todo né? mundo quer, mas ninguém quer falar. Porque entendi. não pode, ele tem os milindres Não que a pode gente dizer chama. quanto ganha. Porque tem muita questão que eu vejo todo dia, né, com meus clientes, que assim, primeiro, o médico ele sabe de tudo. Já tive clientes que, Ave Maria, falar de gestão, já sei disso, cara. E eu falo de precificação, não, cara, eu já sei quanto é que eu precifiquei, o cara não sabe de markup, não sabe de margem, não sabe de nada. Aí você vai chegar, não, já sei. E base de venda, não, é só tu fazer isso aqui que dá certo. Quanto é tua EBITDA? Não, ele não sabe. Ele não vai saber o que é EBITDA. Nunca na vida dele. Isso aí... Aí pronto, tá acabou. Tá falando grego com aí ele. Entendeu? Tá certo, vamos escutar. O que é que tu tava falando mesmo? Justamente. Não, fazer o marketing e tal. Então, vai treinar. Não, é só um treinamento aqui que dá certo e tal. Você sabe, né? Que essa questão de treinamento é pancada. Você tem que estar direto na cabeça do teu time para poder dar certo. E às vezes não dá. Entendeu? Aí você tem que trocar o time. Aí às vezes o médico ele é muito apegado àquela secretária que tá com ele há muito tempo, mas também não quer trocar porque tem pena e tal. Então ele é aquela questão, como você disse, ele quer ganhar dinheiro, não quer revelar como ganha, não sabe como ganha mas também não quer ouvir e acha que sabe de tudo. Exatamente, Esse é o grande problema. Então assim, o maior crítico foi exatamente os médicos, quem mais me criticou no Dr. Investimentos. Investir em plano de saúde foi aquilo que a gente falou, né? Tava falando, mas plano de saúde para um médico, vale a pena? Cara, o plano de saúde, vou dizer a minha visão, certo? Essa é uma opinião pessoal minha. O plano de saúde, na verdade, ele é o que eu chamo, ele foi o maior atravessador da medicina, chama-se plano de saúde. E foi tudo por conta e culpa nossa, da medicina, do médico em si. Porque, bicho, é muito simples. Uma relação comercial precisa basicamente de o quê? Para gerar um negócio, precisa basicamente... Oferta e demanda. 2 pessoas. Ponto. Se eu te quero ofertar um serviço, você quer comprar ou não. Concorda? Concordo. O que é o plano de saúde? A oferta. É o atravessador. Tá no meio da oferta e da demanda, né, no caso. O plano de saúde tá exatamente interligando o meu serviço a você, consumidor. Total sentido. Quem é que ganha com isso? Só o paciente, na verdade, né? Hoje em dia. O paciente ganha. E é o outro que ganha? O plano de saúde também acaba ganhando. Porque o médico... O plano... A situação hoje tá muito crítica. Como hoje tem muita regulamentação, até os planos de posição da ANS, etc, eles realmente sofrem muito sinistralidades cada vez mais altas. Mas o que eu quero dizer é, pra gente, doutor, o plano de saúde, ele mais, durante a história, mais atrapalhou do que ajudou. Porque hoje você fica, tipo... Eu fui fazer uma palestra uma vez, Gabriel, para 40 cirurgiões plásticos. E aí era eu e outro colega médico palestrando. O tema basicamente era gestão e empreendedorismo. Perfeito. E esse cara me falou uma frase que eu roubei até a frase para mim. Eu falo essa frase, obviamente eu não digo que é minha, eu sempre dou os créditos para ele, que é um cirurgião plástico, e que ficou gravado na minha cabeça. A medicina hoje, nós médicos, acabamos muito pensando sempre nessa linha reta aqui, ó. Eu não consigo olhar ali para aquela luz. Eu só consigo olhar aqui. Então, se a gente continuar olhando sempre aqui, a gente sempre vai estar fazendo a medicina que os outros querem que a gente faça. E não a medicina que eu quero fazer. Justamente. Se eu pensar aqui, ó, se eu olhar um cone, faz sentido. No lugar de ser uma reta, porra, bicho, quantas possibilidades eu não tenho pra fazer como médico mesmo? Milhões. É o mesmo, macho, eu me viro um monte de coisa, entendeu? Então, essa frase, bicho, ficou marcada pra mim, que eles exatamente, cara, hoje o médico, ele é tão enraizado culturalmente e tal, nas coisas que ele imagina, pensa, que hoje a gente não consegue fazer a medicina que a gente quer, pô. A gente faz a medicina que os outros querem que a gente faça. E o plano doutrina, né? Os outros. É o plano, é o seguro, é um dono de uma clínica que tem o nomezão dele lá, entendeu? Justamente. Então, assim, enquanto o cara, bicho, ele não começar a pensar diferente, não vai ter melhora, bicho, entendeu? Essa mentalidade faz sentido porque é o seguinte, o plano de saúde, como você falou, entrou como atravessador. Beleza. Aí, ele doutrina o médico pro médico entender o seguinte, quando eu me formar, tem duas vertentes. Ou eu trabalho com emprego público, ou vou dar plantão em si, ou eu vou me credenciar um plano de saúde. O plano de saúde verdinho, você tem que pagar R$100 mil pra se credenciar nele pra começar a rodar. Sendo que, um exemplo, se for um dermatologista, ele vai te pagar R$30 pela consulta no líquido, né? No final das contas. Consulta hoje, sei lá, 80 e poucos reais bruto, né? Não, é R$64 no dermatologista no bruto, que o verdinho paga, como entendeu? Eu não tenho, nem se eu tenho, não. Tenho consulta, eu nem sei. Eu sei. Mas que ele fica nos 30 aí do líquido. Só que como é que o plano de saúde doutrina o médico em si, certo? A doutrinação eu tenho muitos pacientes aqui, você vai atender aqui e vai ganhar pelo volume. Mas, cara,
É o que eu Uma digo. tarde inteira atendendo 5 pacientes, deixa a pessoa com a cabeça maluca. Mas aí é... 30 vezes 5, ela bota R$150 no bolso. É muito pouco pra quem estudou 10 anos. E outra né? coisa, é isso que eu te digo, o atravessador tá exatamente aí, bicho, porque em tese esse público poderia chegar nela. Então, por exemplo, aí vem aquele outro lance do doutor que tem a força, a coragem e a percepção de sair disso, de Justamente. sair desse ciclo, que eu chamo de um ciclo Vicioso, não é o virtuoso. e podendo ir para um ciclo virtuoso de um consultório particular e etc. Ah, mas eu preciso fazer meu nome. Aham. Cara, se tu fizer teu nome no plano de saúde, eu vou te dizer uma coisa. A chance de tu migrar é quase zero. Mas o paciente Porque- não escolhe, não escolhe assim, o doutor pelo plano. Ele escolhe ele tem o plano e ele escolhe o doutor pelo nome que ele tem ou pela credibilidade. Então é nome por nome, né? De qualquer forma. Só que aí, nesse caso, mas vou fazer primeiro o nome aqui. Aí o que eu quero dizer é exatamente isso. Quando ele inventar de fazer... Eu tenho um colega, não vou falar, obviamente, o nome, mas que ele foi querer fazer essa transição com a gente lá na Convive. Ele atendia a vida toda pro plano de saúde e ele quis dar uma migrada pro particular. Meu irmão, aí ele botava lá, começou a trabalhar marketing, isso, aquilo, outro, a gente incentivando, encaminhando paciente pra ele ser mais particular e tal. Meu irmão, aí na bio do Instagram dele, ele vacilou e deixou lá os locais que ele atendia, que era na minha clínica e no outro local. Na minha clínica era particular, no outro Outra, local Unimed. ainda tava pelo convênio. Aí ele, macho, eu não consigo alavancar meu irmão e nem vai. Claro, você não se posiciona E assim. nem vai. O erro mais básico do planeta tu cometeu. Tu não ajeitou a bio do teu Instagram, do Dr. Alia, enfim. Justamente. Então, o que é que acontece? Na hora que o cara, ele enraizou ali, é difícil dele sair. Ele tem que ter ou a ideia de já começar sem essa bengala e começar a criar o nome dele já fora do convênio, ou na hora que ele entrar, eu concordo que aí muita gente vai dizer, mas não sei o que, porque é muito fácil dizer isso. Eu entendo, tem especialidades que Claro. dependem do plano. Justamente. Principalmente a minha especialidades cirúrgicas e etc. Neurocirurgia, etc. A gente tal. depende do plano, por quê? Porque o paciente não vai ter como gastar o valor todo de uma cirurgia, de uma neurocirurgia, Isso. de uma cirurgia cardíaca, tal. Isso. Eu entendo isso. Mas, por sua vez, existem especialidades que desde a sua base dá para o cara já tentar o particular. Total. Tipo reumatologia, endocrinologia, dermatologia, a própria cirurgia Pediatria, plástica que não faz. Ortopedia. Entendeu? Então, eu concordo que existem algumas que realmente não dá. É mais difícil não ter o atravessador, por quê? Como é que eu vejo o plano de saúde? Daqui a alguns anos, né? Pelo menos era o que eu imagino que acontecesse. Eu acho que em algum momento a gente vai ter uma virada aí nos planos, e os planos eles vão funcionar mais como funciona já os seguros saúdes. Sim. Vão ser tipo assim, você vai precisar de um plano para você ter o seu internamento clínico, cirúrgico ou UTI. Mas o relacionamento com o doutor, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser 100% particular. Talvez essa seja a grande sacada que nós médicos deveremos começar a pensar para o futuro. Entendi. Da gente desvincular o primeiro atendimento do convênio. Para eu Justamente. trazer aquele cliente para ser meu Que é a triagem, né? e Nesse tal. caso. Aí depois, o cara precisa de uma cirurgia, o cara precisa de um exame, o cara precisa de uma internação. Aí beleza, usa a estrutura do plano que ele paciente está pagando pro plano. Uhum. Mas a minha parte, tirar esse atravessamento aí, entendeu? Sei nem Tem se um- existe essa palavra. Essa travessia, né? Que Travessia, ele tem que fazer pois é, desse, cara. desse E é entrave isso. aí, desse portão. Porque assim, como você falou, tem algumas modalidades que dá, e aí é aquela questão. O atravessador, que é o plano de saúde, ele bota na tua cabeça que é ruim pra tu sair. Isso aí, exato. Porque aí vai sair, mas eu tenho medo do paciente não vindo pagar minha consulta, cara, você tem que ir pro mercado. Aí é tipo aquele meme, né? Quem quer mudança? Quem quer mudar? Ninguém aparece. Tá entendendo? Você tem que ter coragem. Na verdade é essa. Você Justamente. tem que ter muita coragem. E nessa questão que a gente fala de empreendedorismo, até eu lembrei do gancho que eu tava falando na nossa conversa aqui, que era o seguinte, eu tenho um cliente, um ginecologista. Eu amo ginecologia. Cara, ginecologia tu tem obstetrícia, tem saúde da mulher, tu tem contracepção, tu tem hoje harmonização da região íntima. Beleza. Aí é onde a gente subnicha que é o que você tá fazendo. Aí muitas vezes a pessoa vem falar pra mim assim, eu falo para o cliente, você tem que se posicionar pra você saber como você vai ser conhecida, porque ginecologia é algo muito grande. Do mesmo jeito que dermatologia é algo muito grande. Quer ser conhecido como, entendeu? Sim. Aí a pessoa, não, mas eu gosto de fazer tudo. Então você não vai conseguir fazer tudo, não vai conseguir abraçar o mundo. É subnichar pra você poder ganhar. Exato. Né? E poder realmente crescer. porque senão não dá. A melhor forma em qualquer negócio, seja na medicina ou fora, é nichar. Pô. Você tem que ter seu público-alvo. Não adianta você querer abraçar o mundo que não vai. Perfeito, perfeito. Pra gente ir pros nossos finalmente aqui. Quais são, por exemplo, as tuas dicas mais práticas pra quem quer agora tá assistindo isso aqui? Cara, eu quero começar a investir.
Tem Cara, uma grana que eu tô ganhando, como é que eu faço? Pronto, a primeira coisa que eu digo, a gente até já falou isso, mas eu vou, digamos, revisar. Primeira coisa, para você começar a investir mesmo, invista em você primeiro. Invista na sua formação, Perfeito. invista no seu conhecimento. Por quê? Porque é a partir daí que você vai rentabilizar mais e melhor. Pronto. Depois, se proteja. Afinal, você é a sua empresa, você é seu próprio CNPJ. Então, se proteja. Nessa proteção, entra lá os seguros que a gente comentou, reserva de emergência, etc, etc. Que é gerenciar risco, o nome disso. Depois, você parte para uma carteira de investimentos propriamente dita ou para uma construção de patrimônio. Ah, Paulo, é diferente? É. Quando eu falo de uma carteira de investimentos, eu estou falando do mercado financeiro. É você comprar uma ação, você comprar um fundo imobiliário, você comprar um tesouro, você comprar, sei lá, um fundo e etc. Começar a entender, né? Construir patrimônio é diferente de investimento. Construir patrimônio é comprar casa, apartamento, terreno, lote, vaca. Tem gente hoje que está trabalhando com vaca até. Tem até um amigo meu médico, eu fiquei sabendo esses dias. Eu achei até legal. Eu disse assim, mas como é que é? Depois eu vou até estudar esse negócio das vaquinhas que eu achei bacana. Enfim, é isso. Entendeu? Então, para você começar, você precisa primeiro se organizar. Entendi. Fazer a base, aquele velho mantra, outro mantra da gestão. O básico bem feito Feijão com arroz, sempre né? dá resultado. Feijão com arroz sempre Entendeu? alimenta, né? Depois disso tudo, aí sim a gente pode falar de produtos. Sim. Ah, vamos comprar o tesouro. Ah, vamos comprar um CDB. Ah, vamos comprar um CRI, um CRA, um LCI, um LCA. Ah, vamos comprar uma Magalu nova. E aí Entendi. meu patrão, é o método e a estratégia. Mas antes disso tudo, isso é que você fazendo isso, esse basicão, eu lhe garanto que você já vai fugir de 90% dos erros. Top. E me diz uma coisa, no caso, recém-formado, a pessoa fez uma residência ou não, no caso, não sendo médico, o primeiro investimento é comprar uma clínica em si. Comprar um espaço, locar um espaço. Rapaz, essa pergunta, Gabriel, ela é boa, mas ela tem várias respostas, né? Quando você está começando, se você quiser entender o mercado, entender o nicho de mercado, ver como é que funciona o funcionamento de uma clínica, porque às vezes as pessoas querem fazer uma sublocação, querem te pagar um aluguel, tu cobra um valor de aluguel, que acontece às vezes isso com a gente. Perfeito. E aí o cara às vezes acha o aluguel caro. Aí o cara não entende, meu irmão, que atrás daqui dali tem Pancada de folha coisa. de pagamento, imposto, marketing, locação, condomínio da locação, o cardápio da clínica, o cheiro da clínica, a música. Meu irmão, É muita coisa. é 1 milhão de coisas. É muita e coisa. ele só olha pro valor do aluguel. Então é o seguinte... Tem gente vendendo por ele lá. Se atendendo, você né? não tem veia empreendedora, se você não tem aquele cacife para tocar negócio, às vezes a sublocação pode ser uma boa saída, desde que você esteja num bom espaço, num bom que consiga lhe alavancar. Agora, se você é empreendedor, se você tem um ramo que vai lhe gerar dinheiro, eu partiria para o meu negócio, entendeu? Eu partiria para ter o meu negócio próprio. Mas Agora, teu negócio em que contexto? Que eu digo assim, você vai ter o teu negócio comprando uma sala comercial ou você entrando num prédio comercial e locando? não. Aí, cara, comprar jamais. Eu não compro nem a casa, vou comprar uma sala comercial, macho. É isso que eu queria saber. A maior... Vejam aqui, galera. ó. cara, a maior vacância... Ó, pessoal, vou falar até pra câmera, igual Fala pra o cá. Ratinho, né? O É. Faustão. Meu irmão, a maior vacância que existe hoje no mercado imobiliário chama-se salas comerciais. Sala comercial, meu irmão, é igual a casamento mal feito. Mesmo casou mal feito, vai dar zebra. Vai dar Sala ruim. comercial, você não tem liquidez. A não ser que você esteja dentro do BS. Porque virou um ícone da cidade. Aí tudo bem, no BS provavelmente você vai vender, porque sempre vai ter alguém querendo ter Alguém o querendo status comprar. de estar lá. Só traduzindo pra turma aqui, se for um prédio comercial onde é tudo muito O top que ele do tá sempre top valorizando, vai do sempre top. valorizar. Mas tirando isso, meu irmão, pode olhar qualquer outro prédio comercial da cidade se não Loque no existe, espaço. não existe vacância. É muito melhor locar, cara. Lock não compra. Ó, né? é o que eu sempre digo. O cara locado, ele é uma pessoa dinâmica. O cara comprado, ele é uma pessoa estática. Até você tá É a caixa, comprado, né? até você tá Cara, comprado, aqui, ó, segura, irmão. comprado em uma ação, no índice fuleiragem, você vai se lascar, entendeu? É. Você não pode estar comprado em tudo, entendeu? Muito menos nisso. O cara locado, ele é dinâmico. O cara pegou, foi pro BS. Sei lá, meu irmão, no mesmo andar do cara, apareceu o maior concorrente dele. Ele vai se acabar. Um exemplo. Comprou. O que é que ele vai ter que fazer? Daqui que ele venda pela liquidez e tal. Aí monte outro canto também. Vai montar no outro canto. Porque no outro caso ele pode só pegar, Ou então, às fazer vezes, um o quebra de cara contrato, seguir e vai comprou o embora. apartamento dele, porque era o sonho da vida dele. Comprou, pá, num bairro X.
Aí o cara já era casado, aí começou a ter os meninos e tal. Aí os meninos, rapaz, eu quero estudar no colégio tal, não sei o quê. O colégio tal que os meninos querem... Meu irmão, é do outro lado da cidade. Alphaville. É o aí que eu vejo muito aqui acontecendo. Não, mas tem que estudar perto da minha situação. Aí quer dizer, ele começa a condicionar a vida, a formação do caráter do menino dele e etc. pelo bairro. Você começa a gerar seus relacionamentos pessoais, de restaurante, de tudo, ao bairro que você mora. Justo. Se você loca, você tá aqui, meu irmão, que bairro fuleiragem tá hoje? Que bairro cheio de ruim. ladrão, não sei o que e tal. Eu quero sair daqui. Você sai, meu irmão, vai pra outro canto, entendeu? Vai pra outro canto que é melhor. Eu tenho muito cliente médio que, por exemplo, já teve esse sonho de realizar e vai pro Alphaville. Alphaville fica a 30 minutos da parte central, do miolo da cidade, né? Que é até onde a gente tá gravando o podcast. Aí os filhos cresceram. Só que no lugar do Alphaville, não é um Alphaville igual São Paulo, etc. Que tem tudo dentro. Não, é só casa. Aí o pessoal queria sair pra festinha, aí você tinha que fazer o o quê? Pegar meia hora, você tinha que ficar esperando com o carro ali pra não ter que voltar pra voltar de novo. Não. Aguarda pra voltar. Não, aguentou, vendeu. Entendeu? Então é muito disso. Você tem que estar com o canto locado pra ter essa mobilidade. Aí outra coisa, as pessoas compram apartamento, né, gigante, 300, 200 e tantos metros, não sei o que. Aí tem os meninos crescem, vai embora. Sai. Aí fica o casal num apartamento gigante, aí olha pra uma... Como eu vou vender isso aqui pra ir pro menor? Aí o que é que eu digo? Meu irmão, eu digo pra Clarissa, eu vou morar de aluguel até as meninas saírem. Porque aí eu não vou precisar de um apartamento desse tamanho, é só nós dois, mulher. É bom a gente ficar bem miudinho, porque quanto mais gente vai ficar se engalfiando, é melhor ficar apertado. Entendeu? Aí vai ajuda o outro, né? Aí na hora nesse de uma caso, queda, talvez faça sentido. Por exemplo, o único apartamento que eu tenho, pra dizer que eu não tenho, eu tenho, galera, imóvel. É o apartamento dos meus pais. Eu comprei um apartamento pra eles. Eu dei de presente pra eles naquela fase das retribuições pelo tudo que eles me fizeram. Por quê? Aí tu comprou. Comprei mesmo, como é que eu trago? Um casal de velho, de idoso. Meu pai tem 75 anos, minha mãe tem 70 anos, pra morar de aluguel. Não tem como. Meu irmão, podia passar, era meia hora. Aliás, podia passar o resto da minha vida tentando botar na cabeça deles isso que eu tô dizendo pra vocês, que eles não iam acreditar. Entendeu? Então, assim... O que é importante pra essa geração é ter o meu cantinho. É um cantinho. Outra coisa, 2 idosos, aí vai que o cara realmente pede o apartamento, aí dá aquela confusão. Sim. Aí o deles eu comprei. Mas eu e minha esposa, que eu me considero jovem, apesar de aí fazer 43 anos, e etc. Meu irmão, não tenho porque tá estático. Não tenho pra que isso. Sim. Não tenho necessidade. No dia que eu quiser. No dia que eu quiser, no dia que eu achar que eu devo ter, eu vou comprar. Eu não sou também o contra-compra. Né? Não. Mas eu acho que não é hora. Porque às vezes tem, como você falou, tem realizações. Tem. Eu tenho muito disso assim. Eu tenho a mesma mentalidade que você, apesar de não entender de investimentos. Eu sou mais. Mas eu tenho muito, como eu já te falei, construir a minha casa. Eu sou mais. Que é o meu sonho eu e a minha esposa, a gente tem muito isso. A gente é mais do verbo ser do que do ter. Com certeza. Então, assim, macho, material pra mim, bicho. Rapaz, eu tenho um apego zero a qualquer coisa. É incrível. Meu carro, o carro é velho. Mas o carro fica... Meu carro é preto, ele fica branco de sujo. Aí meu pai vai... pai vai, aí ele olha assim, meu filho, o carro já é velho, tu ainda deixa descer. Andar nele até virar o carro dos Flintstones, É doido, macho, os caras, o carrinho é bonzinho, blindado e tudo. Os caras querem dar 40 mil no meu carro. Meu irmão, não andei de Fusca da minha mãe, eu compro mais. Aí meu pai, meu filho, o carro já é velho, tu ainda deixa o carro sujo. Aí o papai... O banco, abre a porta. O banco tá bem limpinho. É onde eu sento, macho. Ela quer saber se fora tá sujo. É o que importa, né? Então é sobre isso, bicho. Tem gente que é diferente. Tá tudo certo. Tá tudo bem, cada um na sua, né? Entendeu? Mas é isso. Show de bola. Paulão, o livro vem quando? Só pra galera saber. Rapaz, Gabrielzinho, o livro, tem aquelas pamonhas que a gente acha que ela já tá pra sair e demora. Macho, o livro era pra ter saído há muito tempo. Mas, obviamente, teve correção disso, daquilo, ajeita a capa, tal, não sei o que. A gente fez umas inserções novas. A promessa da editora era pra estar saindo hoje. Inclusive, dia 9 de fevereiro. Hoje tá fazendo 140 dias do fechamento do contrato, que era o prazo para eles entregarem. Mas aí, obviamente... Editora, vamos logo, editora. Mas a gente fez algumas mudanças e tudo, eles prometeram pro final agora de fevereiro que estaria saindo. Então, assim, a minha expectativa é que a gente esteja com o bichinho aqui, o bebê na mão em março. Ai, não é maravilha. possível. Livrão na mão em março, né? Ótimo. 100 plantões, é o nome do livro, 100 né? plantões. Faça Labrador, né? o seu dinheiro trabalhar por você. 100 plantões. Faça o dinheiro trabalhar por você pela editora Labrador, doutor Paulo Porto, na verdade, doutor Investimentos, viu? Obrigado, viu, querido? Valeu, cara. Foi muito bom. Obrigado a todos. Gente, todo mês vai ter um episódio especial com grandes expoentes da área da saúde,
né? E não necessariamente são médicos, mas podem ser dentistas, biomédicos ou pessoas que investem na área da saúde para falar para vocês justamente aqui no Pode Faturar, que é um podcast onde você não precisa ter medo de falar sobre vendas, sobre marketing, sobre finanças, sobre atendimento, sobre como mudar o teu negócio, empreendedorismo, sempre trazendo coisas novas para você. Até o próximo. É com o apartamento dos meus pais. Que é que você Eu comprou, comprei um apartamento para eles. Eu dei de presente para eles naquela fase das retribuições pelo tudo que eles me fizeram. Por quê? Ai, tu comprou. Comprei mesmo, como é que eu trago? Um casal de velho, de idoso. Meu pai tem 75 anos, minha mãe tem 70 pra morar de aluguel. Não tem como. Meu irmão, podia passar, era meia hora. Aliás, podia passar o resto da minha vida tentando botar na cabeça deles isso que eu tô dizendo pra vocês, que eles não iam acreditar. Entendeu? Então, assim, eu peguei... O que é importante pra essa geração é ter o meu cantinho. É um cantinho. Outra coisa, 2 idosos, aí vai que o cara realmente pede o apartamento, aí dá aquela confusão. Sim. Aí o deles eu comprei. Mas eu e minha esposa, que eu me considero jovem, apesar de aí fazer 43 anos, e etc. Meu irmão, não tenho por que estar estático. Não tenho pra que isso. Sim. Não tenho necessidade. No dia que eu quiser. No dia que eu quiser, no dia que eu achar que eu devo ter, eu vou comprar. Eu não sou também o contra-compra, né? Não. Mas eu acho que não é hora. Porque às vezes tem, como você falou, tem realizações. Tem. Eu tenho muito disso assim. Eu tenho a mesma mentalidade que você, apesar de não entender de investimentos. Eu sou mais. Mas eu tenho muito, como eu já te falei, construir a minha casa. Eu sou mais. Que é o meu sonho eu e caso. a minha esposa, a gente tem muito isso. A gente é mais do verbo ser do que do ter. Com certeza. Então, assim, macho, o material pra mim, bicho, rapaz, eu tenho um apego zero também. Qualquer coisa. Também sou É assim. Incrível. Meu carro é velho. Mas o carro fica... Meu carro é preto, ele fica branco de sujo. Aí meu pai vai... pai vai, aí ele olha assim, meu filho, o carro já é velho, tu ainda deixa descer. Andar nele até virar o carro dos Flintstones, Dos Flintstones. Só é doido, macho, os caras, o carrinho é bonzinho, blindado e tudo. Os caras querem dar 40 mil no meu carro. Meu irmão, não andei de Fusca da minha mãe eu compro mais. Aí meu pai, meu filho, o carro já é velho, tu ainda deixa o carro sujo. Aí o papai... O banco, abre a porta. O banco tá bem limpinho. É onde eu sento, macho. Lá quer saber se fora tá sujo. É o que importa, né? Então é sobre isso, bicho. Tem gente que é diferente. Tá tudo certo. E tá tudo bem, tá cada um na sua, né? Entendeu? Mas é isso. Show de bola. Paulão, o livro vem quando? Só pra galera saber. Rapaz, Gabrielzinho, o livro, tem aquelas pamonhas que a gente acha que ela já tá pra sair e demora. Macho, o livro era pra ter saído há muito tempo. Mas, obviamente, teve correção disso, daquilo, ajeita a capa e tal, não sei o quê. A gente fez umas inserções novas. A promessa da editora era pra estar saindo hoje. Inclusive, dia 9 de fevereiro. Hoje tá fazendo 140 dias do fechamento do contrato, que era o prazo para eles entregarem. Mas aí, obviamente... Editora, vamos logo, editora. Mas a gente fez algumas mudanças e tudo. Eles prometeram pro final agora de fevereiro que estaria saindo. Então, assim, a minha expectativa é que a gente esteja com o bichinho aqui, o bebê na mão em março. Não é possível. Livrão na mão em março, né? Ótimo. 100 plantões, é o nome do livro, 100 né? plantões. Faça Labrador, né? o seu dinheiro trabalhar por você. 100 plantões. Faça o dinheiro trabalhar por você pela editora Labrador, doutor Paulo Porto, na verdade, doutor Investimentos, viu? Obrigado, viu, querido? Valeu, cara. Foi muito bom. Obrigado a todos. Gente, todo mês vai ter um episódio especial com grandes expoentes da área da saúde, né? E não necessariamente são médicos, mas podem ser dentistas, biomédicos ou pessoas que investem na área da saúde para falar para vocês justamente aqui no Pode Faturar, que é um podcast onde você não precisa ter medo de falar sobre vendas, sobre marketing, sobre finanças, sobre atendimento, sobre como mudar o teu negócio, empreendedorismo, sempre trazendo coisas novas para você. Até o próximo.